Olá, olá pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Muito obrigado você novamente que está nos assistindo, tem nos acompanhado aí a cada episódio, cada emoção, cada palavra, cada história de superação, cada testemunho, cada aprendizado que eu também tenho aprendido e você também, né? Tá valendo a pena estar aqui conosco. Muito obrigado, que Deus te abençoe, tá, por estar aqui conosco mais uma vez. E eu não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores que desde o início aí têm nos abençoado aí no ID Podcast, os idealizadores desse projeto, que é o Brandão Comércio Exterior, o Theo, grande Theo, que Deus te abençoe. E Padaria Papatucci, restaurante, agora pizzaria ali em São Diogo. Melhor pizzaria, restaurante, lanchonete, tem coffee break, tem de tudo. Aí do Presbítero Valtinho, que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse apoio e tamo junto, tá? Até Jesus voltar. Muito obrigado, Deus abençoe. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça, tá? Curta, comenta, compartilha, deixa o seu like, se inscreva, né? Você está assistindo o episódio, não está se inscrevendo, vai lá, vou esperar, né? Dá 5 segundinhos para você só clicar o botãozinho, ó. Se inscreva, ativa o sininho e nos acompanhe. Assim a gente entende, na verdade, assim o YouTube entende, né, que o conteúdo precisa chegar para outras pessoas, que o conteúdo é relevante, né, e precisa chegar para outras vidas também serem abençoadas. Gente, eu estou aqui hoje com duas pessoas, né, nesse episódio tremendo, né, no dia de hoje, com duas pessoas que eu guardo aqui no meu coração. É um casal de pastores abençoado, pastores que semeou já na minha família, acreditou na gente, né? A gente já serviu eles, né? Com participações, né, em eventos na igreja deles. Então, gente, eu tenho muita gratidão, né, em apresentar para vocês esta noite, né, nesse podcast, na verdade, eu sei que você pode ver em horário diferente, né, Pastor Alcimar e Pastora Sandra Prates, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe, maravilha. Muito obrigado por receber o nosso convite. Amém. Alegria é nossa, recebe muita honra. É verdade. A gente tentou outras semanas aí, as agendas não estavam dando certo, não estava, né, não tava, e eu, né, com a minha distração, tinha marcado semana passada e acho que tinha esquecido que era quarta-feira de cinza. Enfim, para quem me conhece sabe que o Yuda assim, a cabeça é aquela coisa do TDAH, né? Você sabe como é que funciona. A alegria para nós é imensa estar aqui, né? Uhum. Você, especialmente também aqui no podcast do ID, para nós é uma honra, uma alegria, um prazer, como você bem colocou, né? É uma amizade de longa data e para nós é estar entre amigos falando também de coisas maravilhosas, para nós é uma alegria imensa. Com certeza, uma alegria, né? E tenho certeza que vai ser um momento, né? De muita conversa, de muito compartilhamento, né? Do Senhor para nossas vidas. Amém, amém. Gente, eu queria fazer aqui para vocês eu poderia dizer breve, mas é tanto atributo que tem na vida desse casal aqui, mas eu vou tentar, né, abreviar o máximo possível aqui essa apresentação, né, porque eu sempre faço isso no início, né, faço a apresentação dos nossos convidados e é um casal que de fato tem feito a diferença aqui no estado aqui do Espírito Santo. Sei que você que está aí do outro lado, tem gente de São Paulo, do Japão, Portugal, Itália, que nos assiste, né? Gente dos quatro cantos aí, né, no mundo, né? Outras cidades também. E esses pastores aqui são pastores aqui do estado do Espírito Santo, né? Da Assembleia de Deus, Graça e Vida. Graça e Vida, né? Pastor Silmar, né? Mais conhecido como Pastor Silmar Prates, né? Homem de Deus, né? É um homem que é teólogo, tem essa expertise aí na teologia, administrador de empresas, né? Gestor de RH, psicanalista,
doutor em divindade, pastor presidente das Assembleias Graça e Vida e diretor-presidente do Centro Teológico Graça e Vida e presidente do COMPAS, Conselho de Pastores da Serra. Tem tempo que eu não vou lá, hein? Pois é. Tem tempo, eu tô dando uns ninjas. Eu, né, já participei de muito café ali do COMPAS, né? E confesso para vocês que é maravilhoso aquela comunhão, né, de bacana, líderes, né? de pastores, né? E, gente, nada mais, nada menos, esse é o pastor Alcimar Prates, né? Que hoje veio acompanhado aqui da sua digníssima esposa, pastora, também pastora, nutricionista, gente. A gente falando aqui, convidando uma nutricionista, eu boto aqui um prato, né? Produção, bota aqui a câmera aqui, produção, no meio. Olha só, como é que pode isso, né? Chama aqui uma nutricionista e eu aqui com esse prato de salgado. Obrigado, produção. Hoje está liberado. Mas hoje está liberado, hoje, né? Tá hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de festa. Então, gente, a pastora Sandra, né, ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, psicanalista também, oradora, palestrante, diretora e fundadora do projeto Mulheres que Fazem a Diferença. Olha, você que é mulher, né, já começa a seguir ela aí, ó, lá no final, né, do podcast, ela vai deixar o @ dela do Instagram, porque é mulher que faz a diferença. Seja bem-vinda também. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, com certeza. Estaremos daqui a pouco compartilhando aí com vocês, né? E temos, né, experimentado um pouquinho, né, daquilo que Deus ele tem proporcionado, né, para gente aqui nessa terra. E através disso, né, através desse projeto, essa sementinha que Deus plantou no nosso coração há 12 anos atrás, né? Com o propósito de edificar mesmo a vida, né, de muitas mulheres. E eu glorifico a Deus que as mulheres que têm participado realmente são mulheres que têm feito, né, a diferença nesse tempo. É isso aí. Inclusive, vale a pena lembrar que, inclusive, a pastora Alessandra foi, inclusive, uma das palestrantes já desse. É verdade. Sim, a pastora Alessandra juntamente com ele também. É verdade. Eu acho que uns 7 anos atrás, mais ou menos, em Guarapari. Isso. Tem que voltar também de novo, hein? Voltar. Gente, falar em Alessandra, né? Meu my love, né? Meu amor. Vocês estão cadê a esposa dele? Né? Foi arrebatado? Não, gente. Não foi, não. Gente, ela fez um procedimento, tá? E tá 4 dias de atestado, ela não pôde vir, né? Ela lamentou, né? Porque ama muito vocês também. Recife é verdadeiro. Né? Recife é verdadeira. E gostaria muito de estar aqui, pediu desculpa, 1000 desculpas, mas num próximo momento, na próxima oportunidade vai estar aqui. Ela está desculpada. E junto com vocês também. Então, gente, vamos entrar aqui num tema. Na verdade, pastor, eu estava falando com o pastor aqui, gente, no início, que dessa vez eu não preparei roteiro, porque quando eu chamo um pastor aqui, eu já percebi que roteiro não dá certo, porque o Espírito Santo, ele leva, né, nos conduz, né? vai conduzindo o negócio, e aquele roteiro, eu acabei que escrevi o roteiro à toa, imprimi, gastei tempo, né? Então, hoje eu queria, né, que de fato o Espírito Santo nos conduzisse nesse bate-papo. É um bate-papo, né? Maravilha. A gente vai ter que trocar uma ideia sobre o reino, né? Sobre os desafios do dia a dia, né? E para quem não sabe, gente, o pastor Silmar, ele é pastor presidente da Graça e Vida, como a gente falou aqui no início, né? E eu vou deixar ele falar um pouquinho, né? Porque ele tem muitos desafios, né? Pastor de muitas igrejas, né? E eu vou passar aqui para ele falar um pouquinho quem é o pastor Alcimar Prates, quantas congregações hoje ele tem né, debaixo da autoridade dele, poderia dizer assim, dessa autoridade, né? Sim. Da cobertura pastoral, vamos colocar pastoral, assim, né? E conta um pouquinho quem é o pastor, da onde o pastor veio, como o pastor começou, né? Fala um pouquinho da sua história aí para o pessoal conhecer. Eu nasci em Ares, né? Desde os anos de idade, moro aqui na Serra. E a gente passou muitas... criado na igreja. Meu pai não era servir Jesus, minha mãe sempre serviu Jesus. E aí fomos criados na igreja. E desde novo tinha muita responsabilidade. Com 9 anos, eu comecei já era presidente das crianças, dirigi os cultos. Uhum. E aí, com 16 anos, né?
14 anos comecei a dar escola dominical para adolescente. Com 18 anos, presidente da mocidade, comecei a fazer uns trabalhos ali com os jovens. E sempre Deus falando sobre a chamada. Gostava muito de futebol, achava que seria negócio sobre futebol, e era apaixonado, e eu achava assim que Deus está me aprovando no futebol, porque onde eu ia, eu passava nos testes todos. Mas com 15, quando eu parei com 15 anos, lembro que até a Desportivo me chamou para disputar a Taça São Paulo Futebol Júnior, mas assim, inexplicavelmente, Deus chegou aqui no meu coração, o futebol. É mesmo. E assim, era o meu sonho, que é o primeiro sonho que eu tinha, mesmo servindo a Jesus, eu sempre ia na igreja, mas tinha essa questão do futebol. E aí, eu lembro que tinha alguns para o Corinthians, eu ia do Corinthians, do Cruzeiro, do Paulo Jundiaí queria me levar, mas de repente eu chego no meu coração e comecei a mergulhar mesmo, senti assim, eu não consigo nem explicar como é que foi esse chamado aos 15 anos, especialmente aí a obra de Deus. E aí, como eu falei, com 18 anos, fui presidente de uma cidade, e aí eu fui me envolvendo de tal forma, casamos com 21 anos, né? Uau! 21 anos. 21 anos. Gente! Aí eu casar, com 21 anos, eu fui cooperador, não fui nem diácono, fui direto a presbítero, com 22 anos, estava pastoreando a igreja já. É mesmo? E aí depois, porque eu tô falando, eu comecei falando assim dessa trajetória de... Isso é bom escutar, que nem eu sabia dessa história, tá vendo? Comecei Que muito legal. cedo. Foi tudo muito rápido. E eu a igreja passou um processo, depois a nossa igreja foi emancipada, ficou um processo de ordem convencional, foi bem triste, né? E eu vice-presidente da igreja, já tinha 23 para 24 anos, e nesse momento eu precisei assumir a igreja sede como pastor-presidente. Era um menino, né? Nossa! Eu me perguntava assim, depois de alguns anos, Deus, por que você permitiu um menino assumir uma possibilidade dessa? Mas eu pude entender depois, o que eu passei lá, o que eu precisei enfrentar, tinha que ser com a cabeça de menino, porque o menino tem medo de nada. Porque o que eu passei, porque eu tivesse já com meus 35 anos, eu teria um pouco arredio. Mas já com meus 24 anos de idade, né, Sandra? A gente, 24, sem medo, 25. Sandra grávida do nosso filho. E aí nós partimos para cima, e Deus tem misericórdia de nós, nos deu graça, e foi muito difícil, que a igreja estava assim, tem uma certa divisão, né, dadas as circunstâncias, e a gente aí, começamos aí a granjear, e Deus foi nos dando orientação, debaixo da cobertura do Espírito Santo, buscando esse Deus, e fomos trabalhando e crescendo juntos, né, a igreja e o ministério. Então, naquela época, a igreja tinha 170 crentes, eram 3 igrejas, né? 3 igrejas, aí hoje, pela misericórdia de Deus, somos 35 igrejas, né? Somos quase 3 mil crentes, e a gente trabalha dentro desse propósito de trouxe a igreja para a visão missionária, que eu acho que isso é um divisor de águas na vida de qualquer ministério, e aí a gente passou muitos desafios, mas Deus nos deu graça, como diz o outro, sofri bastante, confesso, você sabe um pouquinho, né, de ordem emocional, porque foi uma carga muito pesada, né? Pressão né? muito grande, né? E eu lembro que eu precisei, passei alguns dias no psicólogo, eu vi da psicóloga, se Alcimar, eu tinha condição de andar 10 mil, o senhor andou 40 mil na sua vida. Aí, o corpo deu uma sentida, mas estamos aí. Então quer dizer que você estava lá, né, jogando aquela bolinha, né, tal, e de repente apareceu Rebeca. Cheio de sonhos e projetos. A Rebeca apareceu para ele com 19 anos. 19 anos, né? 19 anos. Aí passou. Era regente, o presidente da mocidade era regente. Falei, tu me canta e me leva. Tu me canta, me leva. Ai, ai. E pastora Foi tão Sandra? fácil assim também, não. Quem é a pastora Sandra Prats? Fala pra gente. Ô, Glória. Pois é, a pastora Sandra Prats também, né? Eu nasci aqui no estado do Espírito Santo, no interior do estado. Barra de São Francisco, mais precisamente, né, no distritozinho bem pequititinho, Monte Sinai. E até os 16 anos, né, eu fiquei nessa cidade, e aos 16 anos eu vim para cá, para Serra, né? Os meus pais vieram aqui fazer um passeio, né? No momento a gente estava assim num momento bom, aí ele falou assim, vamos fazer um passeio lá na cidade, falava assim, né? E nós vínhamos aqui com um projeto na época, ele ia vir passear e ia comprar um carrinho aqui.
Meu tio ia apresentar a ele algumas... uma feira de carro, acho que tinha, né? E aí, de repente, ele veio para fazer uma visita. E nessa visita, na outra semana, 7 dias depois, a gente estava voltando com as nossas mudanças para cá. E eu lembro que nessa época, né, eu estava assim, aquela fase de adolescente, né, um pouco parada na fé, porque eu fui criada, né, num lar evangélico. Meus pais são evangélicos, nasceram, né, e sempre seguiram a Igreja Assembleia de Deus, e eu fui criada dentro desse ambiente também. E na adolescência, por volta dos 14 aos 15 anos, né, quem talvez, né, veio de uma igreja assembleia um pouco mais radical sabe como é que como que o jugo era pesado, né? Interior ainda, né? No interior ainda. Pesadíssimo, né? Muito pesado. Então, era muito difícil para a gente, né, como adolescente, conseguir, né, sobreviver naquilo tudo. Mas mesmo dentro desse contexto, uma jovem que até então não estava seguindo, mas que tinha muito temor, né, de Deus. E foi nesse momento que, na realidade, tudo o plano do Senhor trouxe para cá. Porque até então, naquele momento, eu estava um pouco revoltada, né, com essa coisa da denominação, né, de tudo aquilo. E aí o Senhor preparou esse ambiente aqui, Serra, né, para nos acolher. Que legal. E aí eu vim para cá e a gente começou a trabalhar aqui. E de repente eu já me vi, poucos meses, né, parada já dentro da Graça e Vida. Fazendo louvor. Foi tudo muito rápido, né? É interessante, Uda, que as coisas Trabalhar de Deus, né? na vida da gente é assim. Abençoado, né? Não, mas na época a gente nem... Quando a gente veio, né? Éramos jovens, né? E nesse período dos 17 até os 19 anos, a gente, como se diz, se relacionava porque nós estávamos ali na frente jovens, né? Mas a gente nem pensava, né? Inclusive, a gente sempre foi muito um diferente do outro, né? Nós participávamos do grupo de louvor, né, amor? E aí, às vezes, era uma divergência tão grande. Dava choque de vaso. Era, choque de vaso. Que às vezes no ensaio, depois... Os opostos se atraem, né? Isso que diziam pra gente. Era, o pastor falava isso pra gente sempre. Que às vezes a gente tinha que pedir perdão, tá? Porque a gente, né, como se diz... entrava em discordância um com o outro para poder ministrar o louvor à noite. Tinha que fazer o concerto. Verdade, tá? Não era fácil, não, como diz o outro, mas já, Deus quiser, o ano que vem, 25 anos, boa de prata. Mês que vem agora, 24 anos, né? Para a glória de Deus. E aí, tô até hoje, né? Na Graça e Vida, aí, como se diz, acompanhando meu esposo, sendo ajudadora dele, né? Nessa obra aí, que é cada dia desafiador, né, pra gente, porque vai crescendo, né, e novos desafios vão surgindo, né, mas a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado, né, dia após dia, tem renovado as nossas vidas e tem nos dado estratégia, né, pra gente continuar, Aleluia. né, seguindo ao Senhor e mais ainda, né, seguindo um propósito que ele tem para nossas vidas, né? Nós somos pais do Vinícius, né? Hoje tem 19 anos, nosso rapazão. Bênção de Deus na nossa vida. Bênção, o Vinícius é um milagre de Deus 2 vezes, né? Nasceu de 8 meses, desde o quinto que queria nascer, né, Sandra? É verdade. Como diz o outro, a mãe não pode reclamar não, que também, como diz o outro, não gosta muito de esperar. Brincadeiras à parte. E aí, desde o quinto sair, foi algumas internações, até que nasceu com 8 meses. E aí o Vinícius, ele... aparentemente o médico achou que é um soprinho só, mas cresceu bem, corrige de tudo. Eu tive um sonho, rapaz, que o Vinícius, ele falou assim, pai, olha pra mim, pai. E morri nos meus braços. Meu Deus. Falei assim, Vinícius. Aí eu olhei pro céu e falei assim, Vinícius, Deus traz de volta. E é igual o sonho aconteceu. Ele já tinha 2 anos e meio para 3. 3 anos e meio. Né, Sandra? O médico tinha falado, ó, que começou a ficar meio pálido quando estava brincando, começou a dar alguns sinais de que... Arritmia cardíaca, que ia fazer, vai para São Paulo. Eu falei, não vou para São Paulo, não. A gente morava na época até perto do hospital, mas falou assim, ó, se passar mal de madrugada, se der tempo, vocês trazem. E aí, ele quase não falava direito, só resmungava a noite toda, o coração disparava, a gente botava a mão no peito dele, orava, chorava, e aquilo passava.
Foi assim por uns meses, não dormia de noite. Até que um dia, igual o sonho, eu tive esse sonho, eu já estava já com 3 anos, e logo depois, uma semana depois, foi passar no interior, onde ela foi criada, Baixo São Francisco, igual o sonho aconteceu, só não foi comigo, foi com ela. Foi ela, minha sogra, a tia dela, né, Sandra? Vinícius, e brincou, foi na roça, brincou o dia todo. No outro dia, levantou de manhã, falou assim, mãe, faz a mededeira, fiz a mamadeira dele. E aí ele mamou, quando ele acabou de mamar, no colo dela, falou assim, mãe, ora pra mim, mãe. E morreu nos braços dela. Começando da área da saúde, ela teve aquele desespero, tava de pijama, sabe? Foi aquele desespero, quase atropelou a avó dela, que passou atrás do carro, ela tirou o carro, foi parar descalço, de pijama. O hospital a cerca de 5 quilômetros, muitas curvas, quem conhece aqui a cidade de Baixo São Francisco. E aí ela chegou lá e a minha sogra junto, pegou o telefone, me ligou, eu estava aqui em Serra, e Simar, me chama de Simar, ó que seu filho tá morto. Falei, como assim tá morto? Ó que seu filho tá morto. Falei, como assim tá morto? Meu Deus. Seu filho tá morto, Simar. E aí eu entrei numa... Como assim? Não, ele passou mal e tá no hospital. Daqui a pouco cheguei de novo. E desligou o telefone, entrei numa oração, e foi momentos assim, eu do lado de cá falei com Deus assim, Deus, eu vou dobrar meu joelho aqui agora, e eu não levanto o joelho aqui enquanto o Senhor me mostrou, eu tive um sonho, Deus. Misericórdia é sua, o poder é tudo seu, mas eu te peço, igual um sonho, traz meu filho de volta. Eu vou dobrar o joelho bem agora, eu não levanto enquanto não tocar o telefone de volta. O telefone era o telefone convencional, naquela oportunidade, e tava... vai ser o Senhor dizendo, alguém dizendo do outro lado da linha que o Senhor trouxe meu filho de volta. Depois ela foi me narrou o episódio, que ela, depois quando tudo passou, ela estava lá com ele, no hospital entrou, e a correria foi tanto dentro do hospital que não percebia que ela entrou com eles junto, dentro de um lugar onde... Da sala de emergência. E ela entrou, ajoelhou lá, ficou ajoelhada, agachada, e vendo aquela correria que monte de cima do menino, até que nada, e ela viu quando o médico, né, tocou do outro lado, antes ela viu quando o médico fez sinal para a enfermeira que não tinha mais nada. Ela já tinha visto o pulso deles, né, durante o caminho, o percurso, via que ele estava apagado, que ele estava aparentemente morto, realmente o estava. E aí eu me lembro que eu comecei a orar e chorando, orava e chorava, e até que depois, não sei se meia hora, se uma hora, confesso que eu perdi a noção do tempo, só sei que tocou o telefone, eu levantei assim dentro de casa e gritando assim, Deus é agora, Deus é agora, Deus é agora. Quando eu peguei o telefone, e aí eu puxei no gancho, era minha sogra, Simar, pode glorificar que Jesus trouxe seu filho de volta, né? Jesus. E depois quando eles voltaram, nessa, narrando, ela falou bem assim, que ela viu quando o médico fez para a enfermeira que não tinha mais nada a fazer, e ela pegou, viu aqui, eu falei assim, mas eu não posso ficar dessa maneira, depois ela me trouxe, eu não posso ficar assim não, ué. Ela levantou, e Vinícius foi para cima dele, em nome de Jesus, aí tentava segurar ela, não, tira a mão de mim. Tudo que era para fazer já fizeram, agora é minha vez. Desiste em nome de Jesus. Vinícius, levanta. Em nome de Jesus, levanta. E depois ele voltou tossindo, chorando muito, para a glória de Deus. Quando trouxemos a vitória, foi a 2 especialistas, né, a urgência infantil, perguntaram, usava o desfibrilador para trazê-lo de volta? Não. Os 2 médicos disseram, mãe, seu filho é milagre. Mãe, seu filho é milagre. E milagre é especialidade do nosso Senhor, né? Hoje um rapazão, 19 anos, chapa quente, bom de bola, vascaíno. Não, mas aí, Jesus, só Ah, faltou isso. aí, ó. Ninguém é perfeito, só faltou isso. E é perfeito, né? Entendeu? Forte, graças a Deus. O pai tá fora de forma, mas ele graças a Deus, como é que fala, Sandro? O orgulho da mãe, né? Ele é o meu modelo, né? É mesmo, né? Segue a risca ali. Entendeu? Não muito, né? Jovem gosta de comer, né? E ele, como todo jovem normal, gosta, mas também agora tem em mente, né, que essa necessidade de praticar atividade física, né? Eu sempre falo com ele assim, quem gosta de comer muito tem que gostar de fazer bastante atividade física. E ele tomou isso para si, então ele gosta, né, de praticar esportes e... Meu Deus, que história. Bem. Olha só como é importante, né, vocês ter vindo aqui. A fé, né? E mesmo a gente conhecendo vocês, né, são histórias assim que eu tô escutando, né, e eu falei, meu Deus. Isso é muito vivendo. E eu tô aqui pensando, eu tenho que estar mais vezes com ele, para mim aprender um pouquinho mais, né, e escutar um pouquinho mais desses testemunhos. E né? foi um período muito difícil, né, porque depois que a gente retornou, que aí a coisa, né, ficou muito séria com relação à medicina, né, o diagnóstico dele.
que ele tinha uma arritmia, até então muito grave, porque ele tinha muitos episódios, às vezes à noite, e só que não conseguia, né, detectar. A gente fez vários exames aqui na época. Desculpa, porque quantos anos ele tinha mesmo? 3 para 4 anos, né? E, Meu Deus. Quando começou os episódios, tinha menos, tinha uns 2 não, meio. tinha um pouquinho, a gente não percebia, né? Passava despercebido, porque até então a gente achava que às vezes era uma agitação, alguma coisa assim, muito normal da criança. Mas aí depois desse episódio, que tudo veio à tona, né? E que a gente trouxe ele para Vitória, né? Para todo um tratamento. E aí começou, né? Um novo desafio, né? Para isso tudo. E nessa época, né? Do Vinícius, então a gente estava assim, bebês, né? Com relação de frente, né? À igreja. Então imagina, né? É o turbilhão de coisas para gente. Pais ainda do primeiro filho, sabe como é que é? Jovens e agora, acima de tudo, enfrentar essa questão dessa enfermidade com o Agora, Vinícius. Iuda, você falou sobre o testemunho, né? Eu tinha, logo quando eu comecei no Ministério Pastoral, eu tinha dois desejos, 2 sonhos, né? Eu sempre falava isso. 2 sonhos na minha vida, no meu ministério. Primeiro, eu queria ver Deus, quando eu estava com 24 anos, queria ver alguma pessoa ser batizada nas águas com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu até achei que seria eu, 17 anos, mas faltou fé, como diz o outro. E aí eu tive o prazer, quando eu assumi a igreja, o primeiro batismo que fui fazer, era 33 candidatos, a primeira uma senhora, Maria Elizabeth, um abraço para ela. Quando eu tirei das águas das minhas mãos, eu fui batizado nas águas do Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu fiquei todo feliz. O segundo desejo, o segundo sonho, era ver Deus ressuscitar alguém por intermédio da misericórdia, e que o faz por nossas vidas. Eu não sabia que seria dentro da minha casa, né? E aí nós passamos esse processo e, assim, eu glorifico a Deus pelo cuidado, zelo, a misericórdia, mas de contrapartida a gente foram momentos muito difíceis, mas que a fé em Deus, através do clamor e da misericórdia dele, pegou esse grande milagre. Meu Deus. É uma coisa assim, uma experiência para a vida, né? Sem dúvida. Uma experiência Sem para a dúvida. vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu sofri um acidente muito terrível, né? Fui atropelado por ônibus, Meu Deus. né? Então, praticamente eu tive que fazer uma reforma aqui nas pernas, né? 9 anos de idade. E tirei pele de uma perna, da coxa toda, praticamente da coxa toda. Fazer enxerto, né? Botar na outra perna. E os médicos falavam nessa época, rapaz, esse menino é um milagre, porque quem viu, né, assim, um acidente, tava de bicicleta indo pra escola, imagina. Como foi, Gregório? Né? Então, assim, são coisas que minha avó conta, né, que chorava pedindo a Deus, né, ela, na verdade, já é falecida, mas contava essa história, meu Deus, não deixa meu neto morrer, né? Então, assim, a gente vê que tudo tem um propósito, né? É verdade. Tudo tem um propósito de Deus, né? Muitas vezes, pastor, a gente está disposto a encaminhar uma jornada, mas a gente não sabe os eventos que vão acontecer Nesse percurso. nesse percurso. Né? E o senhor, como já longos anos aí de ministério, né? Pastor de 35 igrejas, né? Congregações espalhadas aí pelo interior, né? Aqui no estado do Espírito Santo também. Né? Eu acredito que não só o senhor, mas como um casal, né? Vocês tiveram muitos desafios, né? Não, sem Bastante. dúvida. Muitos desafios. Né? Você disse acerca de Deus, muitas vezes, não faz a promessa e não nos faz de coisas grandiosas, mas ele nunca vai nos mostrar o caminho do milagre. Vai só apenas mostrar as promessas e o milagre. Tem uma passagem aí em Êxodo 13, quando o povo de Israel está saindo aí do Egito, né? E aí Deus fala assim para Moisés, e Deus não nos levou, Israel, pelo caminho mais perto, antes pelo caminho mais longe, para que eles não vendo a guerra, o caminho mais perto, eles pensariam em voltar, em recuar. E é sempre assim, Deus nos faz uma promessa de nos abençoar, vou prosperar nessa sua empresa, você vai ser gerente daquela empresa, mas não vai te mostrar o caminho, Não vai mostrar o a processo. dificuldade, né? a perseguição. Todo mundo quer que Deus mostre já o processo todo, né? O processo sempre. Então, porque senão a gente vê na dificuldade, não, então não quero. E essa daqui
Eu me lembro quando eu fui lá na conversão para ser separada pastor, eu assumi como evangelista, e aí a mulher tem uma percepção ano-luz antes do homem, né? E eu assim, criado na igreja. Parece que elas nasceram assim, coladinhas com o Espírito Santo. Pois né? Jesus que fez assim, nos presenteou. A gente é emocionado, elas, né? Embora que a mulher quer emoção, né? Você disse tudo aí. Mas a gente é impetuoso, né? Na verdade. A gente vai acontecer. Quantas vezes minha mulher falou, não vai. Não faz. Sai desse lugar. Não faz essa parceria. Eu, que isso? É coisa da sua cabeça. Olha essa, né, que tá dando um oizinho, sorrindo. Cuidado. E a gente, né, muitas vezes, né, ignora, acha que não, eu tô no controle de tudo. Aí elas têm uma sensibilidade, né, rapaz? É algo coisa assim da mulher, características dela, né, que é marcante. E em todos os aspectos, tá? Não só no aspecto social, mas também no aspecto, inclusive, espiritual. Esse episódio depois da convenção, aí eu tô me abraçando, depois de eu consagrada, eu, na minha cabeça, tranquilo, sinto que era na igreja, já vi alguma coisa na minha vida, tempo muito legal, achava que... E ela daqui chorando, mas olhar para ela chorando, falei, gente, que choro é esse? Não é um choro de tristeza. Também não é um choro de alegria. É um choro de desespero. de desespero. Aí quando chegamos em casa, que choro foi aquele? Não entendi. Porque não era de tristeza, nem de alegria, mas de desespero. Eu sei o que vai ser. E eu pensei comigo assim, que nada. Eu só fui entender o choro dela 1 ano depois. Meu Deus. Agora eu entendi aquele choro. Ela tinha razão. E entendeu? A percepção que ela tem é sensibilidade tremenda, né? É porque, na realidade, né, eu fui criada dentro de uma família pastoral. Os meus pais não são pastores, mas o meu avô materno é pastor. E eu sou a neta, né, a primogênita. Minha mãe casou muito jovem, com 16 anos. Com 17 anos e meio, ela já era mamãe. Então, assim, eu fui criada dentro da casa do meu avô. Minha mãe trabalhava na época e eu ficava com a minha avó. Né? Minha avó é mãe de 10 filhos. Inclusive, eu tenho tias mais... 10 filhos. Gente. Tinha televisão naquela época? Não tinha televisão. Não entendi tudo. 7 mulheres. Interessante que teve uma época, eu acho que passava uma minissérie, uma né? minissérie. Eu acho a Casa das 7 Mulheres era a casa do meu avô. E três homens. E eu fui criada nesse ambiente. Eu tenho até tias, né, mais jovens do que eu, mais nova. Né? Tem 2 tias mais novas do que eu, uma praticamente quase da mesma idade. Então eu ficava com a minha avó. E meu avô era pastor. Então eu fui criada dentro desse ambiente e era tratada como filha de pastor. Né? Então você imagina como é que é isso, né? No lugar onde eu disse aqui no início, né? A questão do radicalismo, né, muito grande, né, de um jugo muito pesado para a gente. Então, você imagina ainda sendo, entre aspas, filho de pastor. Nossa. Né? Tudo que eu não queria ser na minha vida era esposa de pastor. E o sonho né? que você teve quando era solteira? Até sonhar. Não era sonho, né? Foi um pesadelo. Na verdade, foi um pesadelo, né? Foi um pesadelo, eu falo que Deus, que negócio é esse? Você tinha 16 anos? Eu acho que era mais ou menos essa fase. Logo que eu vim aqui para Vitória, eu tive um sonho, que no sonho eu casava com o pastor. Meu Deus. E eu acordei dizendo, desesperada, Deus. Pastor não, pastor já tô num jogo pesadíssimo. Mais ou menos isso, né? Naquele processo ali, então, de entre aspas, de libertação, porque é você reprogramar tudo, né? Aquilo que você vivenciou, né? E começar a viver mesmo novo de Deus para sua vida. Então, isso não é fácil, né? Quando eu vim para cá na realidade, eu falo que Deus, ele tinha os seus planos, né? E ele usou esse meio de me tirar de um local para trazer para um outro local, porque na minha cabeça eu nunca imaginava estar dentro de uma igreja, assembleia, novamente. Eu até, na época, né? Porque quando você é criado na igreja, você tem muito temor a Deus, você não consegue ficar longe disso. E eu até tentei, né, em outras denominações, mas é muito difícil para quem é criado dentro de uma denominação. Né? E então, né, quando a gente veio para cá, foi onde, né, Deus começou a trabalhar tudo isso no meu coração,
né? E eu bem, como se diz, né? Com planos, né? Projetos. Agora, né? Aquela história de um lugar pequeno para uma cidade grande, né? Com projetos agora, né? Com a mente um pouco mais aberta, ampliada para estudar, né? Batalhar, como se diz, ser alguém, né? Uma profissão e tudo mais. Até então, porque a gente não tinha oportunidade. Eu falo para ele que eu nunca fui uma jovem adolescente muito sonhadora. Né? Porque o ambiente, né, ele não favorecia isso para você. Não favorecia, e eu acredito também, se eu estiver errado, pode me corrigir. Ele muitas vezes não te estimula também. Com certeza. Né? É aquela questão, não sei se vocês acreditam muito nisso. Nós somos moldados muitas vezes pela média, né? Com Do ambiente que a gente Sim, está. sim. Com certeza. Que a gente Acreditamos. convive. É um produto meio que vi muitas vezes. Yuda, era tão difícil, né? Talvez algumas pessoas que estão vendo, né, consiga identificar, né, ou já vivenciou isso. Eu falo com ele que praticamente até o acesso à televisão não era permitido para gente. Então, ou seja, né, eu fui uma jovem que quase aos 16 anos praticamente não tinha, né, nem acesso, era só rádio, né, que a gente tinha acesso. Então você imagina, Interior, né? Interior, tudo completamente diferente. Então eu fui criada nesse ambiente, né, de filha, né, de pastor. Então eu sabia da responsabilidade até então e naquele momento, né, como diz, ele estava ali todo empolgado e era tudo o que eu não imaginava viver e que eu tinha sonhado para viver, para gente, para nós dois, nunca, nunca. E eu falo para ele, né, naquele dia para mim assim, era a sensação que eu tinha assim naquele momento com um filho pequenininho e ele, né, é como se diz, com aquela responsabilidade grande. Na época ainda eu estava fazendo faculdade e ele também, porque nós não tivemos oportunidade de fazer, né? Casamos muito jovenzinhos e não tínhamos oportunidade de fazer, então a gente foi estudar depois que casou. Nada daquela programação que eu estava idealizando para nossa vida estava acontecendo. Era como se tudo estava indo pro Inclusive, em função disso, você demorou muito a realmente aceitar e entrar comigo no ministério. Mas depois que entrou também, nós foram mais ou menos o diálogo nas nossas vidas. uns 4 anos, assim, sabe? Me mantendo, como se diz, apoiando. Só apoiando. Nunca se opôs, apenas... Até porque na época o Vinícius, né, ele foi um bebê prematuro, então logo em seguida com esses problemas todos de saúde, a frase que eu disse para ele foi o seguinte, ó, parte para dentro, eu não vou conseguir te acompanhar, né, porque eram muitas visitas, muitos médicos, muitas consultas, muitos exames e como se diz, aquela sensação, um desgaste emocional muito grande. Aquela sensação de perda, porque o médico vira para você, um dos melhores cardiologistas na época, arritmologista do estado, falou assim: você sabe, mãe, que o seu bebê, ele pode estar conversando com você e de repente ele ir embora. Né? Então você fica naquela, ai, meu Deus, naquela tensão terrível, né? Sempre, né? Uhum. Então eu disse para ele: amor, eu não consigo, né, te acompanhar, eu consigo te apoiar nas orações e até então nesse momento apoiando, né, cuidando um pouco mais, né, do Vinícius com todas essas coisas. E na época ainda ele não era integral da igreja, então ele trabalhava fora, a gente estudava, né? Então, assim, foi muito desafiador. Quando a gente para poder analisar e refletir em tudo o que aconteceu e da forma que aconteceu, realmente nós podemos dizer com muita convicção que a mão de Deus, ela nos segurou, ela nos guiou, né? Ela nos sustentou. Verdade. E ela nos capacitou para aquele momento, para enfrentar tudo aquilo que a gente, né, vivenciou num período muito curto. Né? Eu falo assim que talvez os 6, 7 primeiros anos da nossa vida de casado, né? Foi assim, não dá para, às vezes quando a gente para refletir aquilo que eu falei, realmente foi muito difícil, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Que nos deu graça e hoje a gente vê como que Deus ele tem sido maravilhoso para conosco. Ou seja, foi proposta
uma jornada para vocês, Muito. mas nenhum dos dois sabia do processo que iria passar, né? Jamais. Na verdade, até hoje nós temos Verdade. processo. É. Quem não tem um processo aí para passar, né? Para E enfrentar, né? muitas vezes fecha um ciclo e abre outro ciclo, né? É. A vida são feitas de ciclos, mas é muito interessante. Quando a gente escuta essas histórias, isso edifica a nossa alma, né? Nosso espírito, né? Fortalece a nossa crença, né, em Cristo, de saber que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, né? Amém. Agora, pastora, vocês se conheceram tão jovem, né? Ele com 18, 19, né? Eu tinha 18. 18 e você? Nós nos conhecemos, Não, na na verdade, verdade, quando eu tinha minto. 16 e tinha ele 16 ou 17. 17, tá certo. Nós somos só 6 meses a diferença de idade. Ele é 6 meses Então, mais velho juntando que o eu. tempo de casamento com o namoro, dá quantos anos isso total aí, gente? Nós O namoramos, homem nunca acerta, né? Vamos ver se ele acerta. 45 menos 17. nós namoramos um ano, namoro noivado até o casamento, 1 ano e 7 meses. 7 meses. E vamos fazer agora, dia 14 de abril, 24 anos de casado. Então foi o quê? 25, quase 26 anos. Quase 26. 26 anos e meio, amor. E meio. 26 anos e Até 7 bem com meses. meus pais, falaram bem assim, ó, como é que é? Eu conheço ele mais que vocês, porque você aí casou com 21. Ah, é eu já verdade. tô com quase 24 anos com ele. Quando nós fizemos 21 Uma anos, eu história. falei pro meu sogro e pra minha sogra, ó, agora eu passei vocês, porque eu conheço ele mais do que vocês. Isso aqui vai jogar pro céu, mas tô ligando até hoje. E eu vou fazer 20 anos esse ano, né? Em setembro. Mas é aquilo, a gente sempre tá dando esse depoimento, os treinamentos falava muito também. Casamento, ele é uma construção, né? Você não acha verdade. pronto o casamento, né? De jeito nenhum. E mesmo que tudo esteja bem lá no início, eu gosto muito de falar para noivos, né? Para quem está começando, aconselhar jovem também, aquele mocinho que está, né? E recentemente um casal, né, que eu estava acompanhando, né? São recém-casados agora, há pouco. E eu sempre dava esse conselho para eles, ó, se preparem, né, para o dia mal, se preparem emocionalmente. As lutas vêm. As lutas de 20 anos atrás eram lutas totalmente diferentes. De uma década atrás, de 2 décadas atrás, onde eu casei, era uma. De uma década atrás, era outra. E desse atual momento que nós estamos vivendo na sociedade, as lutas são completamente diferentes. Sem dúvida. E são muito, sabe, são lutas emocionais, lutas contra, sabe, a crise de identidade, e entre outras coisas, sabe, que luta contra, sabe, tudo aquilo que estão pregando contra a família, ideologia de gênero, e, sabe, tudo aquilo que confronta, sabe, a família. E os princípios bíblicos. estamos vivendo uma geração ansiosa, depressiva, né? Nós adultos já estamos sujeitos, nós passamos, né? Sem dúvida. Como o pastor sabe, eu passei também uma fase muito difícil, com crise de pânico. Então, assim, só que esses problemas não eram problemas muito comuns, né? De 20 anos atrás, né? Com certeza. E hoje, né, você vê que a preocupação, né, hoje a sociedade cobra muito da juventude, né? A sociedade cobra muito do ser humano, do homem, da mulher, que eles têm que ter resultado, tem que ser a pessoa relevante, tem que, né, mostrar. E se você tem valor, você tem que mostrar aquilo que você é. É geração você micro-ondas, né? Hoje tudo tem que ser muito rápido. Muito quer rápido, ter- muito rápido, entendeu? Nem tempo para que te treinar. Quer que você já chega pronto, né? Então, em tudo. Você bem colocou. E não é à toa que hoje a depressão, os emoções, o estresse, na verdade, a psicologia vai generalizando. Fala o estresse, que é o excesso do presente, ansiedade, excesso do futuro, e depressão, excesso do passado, né? Falando de uma forma mais generalizada. Mas, ou seja, e hoje a depressão é a doença do século XXI em função disso, né? A pressão é muito grande, né? Quando a gente está dando encontro casais, uma das palestras que a gente mais usa, se tratando de jantar, de uma oficina, Sandra,
Deus nos deu uma palestra recentemente que é suportando a pressão do casamento. A gente fala sobre todas essas pressões, essa pressão Gostei do título, hein? Como é que é? suportando a pressão do casamento. Aí a gente vai falar justamente acerca da pressão, abre aspas, aos pecados sexuais, a pressão dos resultados, a pressão da questão da questão financeira, né? A questão realmente de pais, criação dos filhos, que hoje é um grande desafio. Né? Tem pessoas que falam bem assim, um dia eu dei um carona para um pastor amigo meu, e perguntou a idade do meu filho, falou, rapaz, eu fico com dó de vocês que estão criando filho agora. O meu tem 19. Eu falei, rapaz, dó de vocês. Foi comigo há uns 4 anos atrás isso, né? Uns 4 anos atrás. Porque, rapaz, hoje é totalmente diferente. A influência hoje dos meios de comunicação, do que é realmente, até porque são tempos difíceis, dias trabalhosos. São dias de Noé, como Jesus falou. Então, é muito complicado hoje. A criação dos filhos hoje é um desafio muito grande. Os pais sobretudo, ao jovem cristão, ao adolescente, à criança. Hoje a influência é muito grande, né? Muito grande. Mas na desconstrução da família e das bases da família sobre todas as coisas afirmadas na palavra de Deus, né? Do cristianismo que nós pregamos e vivenciamos, o princípio da honradez da família. Então a gente veja a desconstrução, né, da família tradicional, e isso assim é uma pressão muito grande, né? E aí a gente vem, as pessoas normalmente, esse mundo como volto a reiterar, de tempos difíceis, dias trabalhosos, então da pressa, da perca, a pastora Sandra, ela toca muito na questão do sentar à mesa, né, Sandra? Do pôr à mesa. Então você vai se perdendo essas coisas, né, em função e isso tudo vai ter uma influência de curto, médio e longo prazo. E hoje é uma dificuldade, né? A família, ela se assentar à mesa, né? É desafiador. É desafiador. Gente, eu gostei muito desse título aqui, hein? Suportando a pressão. Isso aqui dá um livro, hein, pastor? Isso aqui dá um livro, rapaz. E hoje, infelizmente, né? O casamento, né, pastora, tem se tornado uma coisa assim, não para nós, conhecedores da palavra, né? Mas tem se tornado uma coisa assim tão insignificante para muitas pessoas, então uma coisa tão frágil, né? Que traz uma preocupação muito grande para a liderança, né? Ainda mais de vocês que lideram 35 congregações, se for multiplicar aí por quantidade de membros, centenas de milhares de pessoas, né? Acredito que vocês, apesar de as congregações têm seus pastores, seu corpo ministerial, mas eu acredito que chegam até vocês muitas histórias de desafios, de casamentos que se acabam, que ou está se acabando, ou, né, ou já, né, a pessoa já pulou para outro, não deu certo. Vai migrando. Não, com certeza. É desafiador hoje para a liderança, porque quando você toca nesse ponto, né, dos valores, né, que hoje a sociedade ela tem tentado, né, deturpar, né, o princípio bíblico de Deus para a família, né? E a gente sabe, né, como líderes hoje, se a família não está bem, isso vai refletir completamente na igreja, né? Completamente na igreja. Porque uma pessoa que ela não está bem com a família, não está bem com o esposo ou vice-versa, como é que ele vai para o culto de coração aberto para poder adorar? Ou esteja com disposição, às vezes, para poder servir o reino, para poder servir, né, a casa. Então fica muito difícil. E é muito interessante, Uda, quando a gente estava falando dessa questão aqui hoje, da dificuldade do jovem e das famílias, né, que a gente até fala muito sobre isso. O ponto-chave da questão é isso, a cobrança da sociedade, porque parece até incoerente. Quando a gente para poder analisar uma geração que eu falo que tem acesso a hoje a tantas informações, há tantos estudos, há tanto conhecimento, né, que hoje isso tudo é muito rápido. Eu falo assim, na nossa época não tinha cursos de noivo. Não. Na nossa época, os pastores não sentavam e aconselhavam e nos direcionavam como é que seria, né? A gente fala muito sobre isso. Como é que é a trajetória de um casal? Né? A gente tinha que se virar.
Eu não vou falar algumas vezes, não. Na maioria das vezes ainda, nem instrução paterna a gente tinha. Bem Porque lembrado. A grande a maioria. maioria de nós viemos de famílias disfuncionais, se for ver bem, né? Sem dúvida. Ou conservadoras também, né? Sim, conservadores mais fechados, E né? aí a gente não... Mas os conservadores extremos, né? Os extremos. Extremistas, E não tinha acesso a isso, né? Então, ou seja, aquilo tudo era muito novo mesmo, né? Então, hoje, para você ver, é tudo muito diferente, né? Hoje nós temos aí cursos, né? Nós temos parte de aconselhamento, né, para os noivos, né, enfim, mentores específicos para esta área, né, livros, inclusive podcast, tanta coisa, tanta informação, né, que tem, ou seja, você vai para o casamento ouvindo falar, vendo experiência, né? Às vezes muitos desses vivenciam em casa, ou seja, não é novidade. E você precisaria estar preparado. Né? Existe essa dificuldade. Essa dificuldade. Mas puxando um gancho um pouquinho para dentro do propósito, né, que surgiu, o trabalhar principalmente na vida das mulheres, né, que me deu esse start. Como é que é o nome mesmo? Mulheres que fazem a diferença. Mulheres que fazem a diferença. Esse projeto. Para como se diz, concluir isso aqui que a gente está falando. Como se colocou 4 anos, né, do período que ele começou a pastorear, eu fiquei, como se diz, parada. Né? E aí, quando de fato Deus falou comigo de uma forma muito poderosa, e eu decidi, porque tudo é uma decisão, eu decidi me posicionar, foi aí que o Espírito Santo compartilhou isso no meu coração. Eu ia me posicionar, mas eu iria me posicionar para fazer a diferença. Né? Não que eu não admire, por exemplo, eu tenho uma admiração enorme pela minha avó materna, demais, né? De toda a trajetória dela, de toda a vida dela. Mas a gente via ali a dificuldade dela naquela época de ser esposa de pastor, né? Completamente num contexto diferente hoje do que a gente vive. Né? Minha avó, meu avô, por exemplo, às vezes vinha caravana, minha avó não assistia culto. Meu avô morava, né, no fundo da igreja, sabe? Então, ou seja, todas as visitas, todas as pessoas, todas as caravanas, o apoio era tudo ali. Então, minha avó era aquela mulher que ficava completamente por trás dos bastidores. E claro que não é a intenção hoje de aparecer jamais, mas por todo o trabalho que ela fazia de servir, e sempre serviu com muita alegria. Muito mesmo. Né? Mas a gente via que não era uma vida fácil. Às vezes ela anulava, né, para cuidar dos filhos e tudo mais, deixava alguma coisa para poder exercer esse ministério que ninguém via, né, mas que ela fazia com tanta excelência, com tanto amor, com tanto carinho. Mas só que dentro dela, depois que passou todo esse processo e que a gente conversa muito hoje, né, e brinca muito, a gente vê que foram muitas frustrações, né, muitas coisas que ela deixou de realizar, até mesmo na vida espiritual, né? Por, às vezes, talvez não conseguir gerir ou lidar com tudo isso, né? E a gente vê hoje muito, né? A gente tem acesso, às vezes, às pessoas na mesma época da minha avó, que eram, né, esposas de pastores, enfim, e que eu via, né, com depressão, até mesmo sem saber que tinha depressão, por tudo aquilo que tinha vivenciado. E nesse momento, quando o Espírito Santo ele falou muito forte ao meu coração e que ele tinha uma chamada na minha vida, né, para trabalhar com mulheres, eu tomei essa decisão de posicionar. Legal. Foi aonde que surgiu isso. Tá, eu vou me posicionar, mas eu vou me posicionar para fazer diferença. E a primeira coisa que eu tive que trabalhar, sem mesmo saber, né, porque a gente não, como se diz, não existe, né, um manual escrito. O manual que nós temos é a palavra de Deus. E nele é a nossa regra, né, de fé e de inspiração, né, e de conduta. E aí foi aonde eu comecei buscar em Deus a minha verdadeira identidade. Porque eu acho que a virada de chave na vida da gente e para essa juventude, para qualquer pessoa, é você de fato entender
a sua verdadeira identidade e o seu propósito. Porque quando você entende isso com muita clareza e convicção no seu coração, olha, a sua vida, ela faz sentido, começa tudo. a ter sentido, né? Começa a ter sentido, você não fica à mercê da opinião alheia, principalmente da sociedade. Legal. Então, hoje, o que eu vejo, né, muito isso. Nós não tínhamos informações igual nós temos hoje. E talvez por isso, né, a cobrança também da sociedade era... A gente nem percebia isso, entre aspas, que tinha uma cobrança. A gente sabia que tinha cobrança pra gente. Sutil, né? Sutil. Era muito sutil. É ser um cidadão de bem. É, exatamente. Né? Secou aqui com o ar-condicionado. Tá tranquilo. Então, ou seja, era isso, com esses princípios. Só que hoje, a nossa juventude, ela, desde o início, desde da infância, na realidade, na adolescência e na juventude, principalmente, hoje, por exemplo, eu falo aqui em nome das mulheres, né? Existe uma cobrança muito grande, né, por parte das mulheres, e às vezes a gente olha da sociedade, né, por parte das mulheres, e às vezes a gente olha assim, não tem como dar conta de tudo, não tem como, né, é algo surreal. Só fazendo um adendo aqui. Ou seja, é muito perigoso, né, a mulher empoderada. Esse tema, ele é complicado. É muito complexo. Eu não vou entrar, né? Só estou dando uma pincelada, uma pinceladinha de leve. Né? Por quê? Porque muitas pessoas interpretam muito mal Muito isso. mal. Né? Muito mal. E acaba vivenciando, né, de uma forma errônea. Sim. Né? Esse empoderamento. Então, assim, hoje, o que é pregado, que eu digo não na igreja, mas é pregado no mundo, né? É que a mulher, ela tem que ser independente, né? Que ela tem que conquistar bens. Nada demais. A mulher ter uma faculdade. A gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, você como mulher, pastora. Para mim não tem problema nenhum. A minha esposa já está na segunda faculdade, no 8º período de psicologia e está tudo bem para Tudo mim. bem. Mas uma coisa que a pastora falou aí você pode estar vivendo diversas fases na sua vida, mas você não pode esquecer do seu papel principal, a qual Deus te chamou para fazer. E quando a gente fala de identidade, propósito, a gente fala de clareza também de papéis, daquilo que Deus te criou para fazer. A sua missão, né? A sua missão. Até porque propósito não anula princípios, né? Exatamente. Então, falou bem agora, pastor. O propósito, pastor, ele de maneira alguma vai anular. É o princípio. Princípio, né? Hoje se fala muito, eu gosto muito também de falar de propósito, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, mas ele não pode vir antes do que a gente está vendo aqui, ó, a palavra de Deus. Né? Por quê? Porque a gente descobre o propósito por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela, né, quem é Deus para nós, né? E ela nos revela também que antes da fundação do mundo, né? Como fala lá de Jeremias, ou antes dele vir ao ventre da mãe dele. Jeremias primeiro. Que já conhecia. Antes de formado, no ventre sua mãe te conhecia. Já te conhecia. Então, rapaz, às vezes eu escuto, né, tanto algumas mensagens sobre isso e vejo essa parte, sabe, aquela coisa assim, falei, meu Deus já, sabe, tem um propósito lindo na nossa vida. Já havia pensado, né, antes e mesmo. Como que o ser humano vai descobrir isso? Né? Se empoderando, pensando só no propósito, não.
é você ter um alinhamento com o céu. É o maior desafio do ser humano. Eu acredito nisso. Mas eu quero ser um homem bem-sucedido? Nada demais. E, pastor, se eu estiver errado, se eu, né, tenho muita mais experiência com a palavra do que eu, pode me corrigir, não tem problema. Está no podcast, mas é lugar de chicote também, pode mandar. Eu acho que até, pastor, o cristão ele tinha que ser o povo mais próximo da terra. Ponto. Porque nós somos, né, descendentes pela fé de Abraão, né, somos co-herdeiros, né, de Cristo, é assim que fala, né? Verdade. E assim... Cristo é herdeiro de Deus, nós o co-herdeiro de Cristo. Né, co-herdeiro de Cristo. Agora, eu falo sempre que o herdeiro, né? Todo herdeiro tem uma herança, né? Nós, como co-herdeiros, também temos herança. Agora, bem verdade, até coincidentemente falando, até falar sobre isso na igreja no estudo bíblico ontem, lá no escritor aos Hebreus, né? E aí vai dizer de que quem não obedece, quem não aceita correção, ele deixa de ser participante das promessas, das bênçãos da herança, para se tornar um filho bastardo. O que é filho bastardo? Aquele que tem direito à herança. Bastardo é filho sem direito à herança. Nossa herança maior é o céu. E, claro, a gente precisa, para conquistar o céu, ser participante das suas promessas e da grandeza do reino e do céu, e das suas bênçãos, consequentemente, herança maior, vou tornar a dizer o céu, eu preciso ser obediente. Quando a gente sai da obediência, né, conforme Hebreus capítulo 12, a gente passa realmente a ser um filho bastardo, você não tem direito à herança, porque não aceita a correção do pai. Agora, você bem colocou da importância que é da questão da prosperidade na vida do crente. A prosperidade, né, o nosso Deus, dono do ouro da prata, isso é bem lógico, é bem verdade que a prosperidade, a definição, dentro do princípio bíblico, é aquele que tem necessidades supridas em Deus. Então, se você tem necessidades supridas, no seu modo de ser, agir, viver, tem um teto para se abrigar, tem algo que comer e que vestir, você realmente é uma pessoa próspera em Deus. Se tratando claro, Deus pode fazer muito mais, que também tem função do nosso trabalho. Eu falava, inclusive, um dia desse com uma pessoa, né, que queria dormir até mais tarde e queria passar a noite no monte orando. E eu falei com ele, rapaz, vou tornar a dizer para você, propósito não anula o princípio. Provérbio de Salomão, quem ama o sono não prospera, ponto. Quem ama o sono não prospera. Então não adianta você ficar, não querer trabalhar, não querer grandear, não querer trabalhar, né? E ficar orando. Vida, a oração é fundamental, não sustenta a fé. Agora, não anula o princípio, não é justo uma pessoa que, mesmo que não serve a Deus, e aí outra coisa, agora não estou falando de céu, estou falando de prosperidade terrena, se essa pessoa ela precisa realmente ir trabalhar e você não vai trabalhar e vai só orar, ou só vai servir o Senhor, glória a Deus, vai servir o Senhor, mas não vai trabalhar e quer prosperar. Pelo contrário, é manter com a família preguiçoso, né? Porque o sol mesmo, ele brilha sobre todos. Sobre todos, para justos e para ímpios. Exatamente. E eu acredito numa coisa, um assunto que eu gosto muito também, pastor, é a semente. Né? Tem ímpio colhendo aquilo que era para o crente colher. Nós estamos lá nesse ano. Cara, é terrível. Cara. A nosso ministério, todo ano nós temos uma temática. Esse ano Deus tem nos dado a graça e nos revelado, nós estamos vivendo o ano do cumprimento das promessas de Deus. Só que eu disse assim, gente, presta atenção. Para colher promessa, é o que você semeou. Agora, vamos ver, é impossível você se colher o que não semeou. For sobre a semente, tem muita gente engolindo a semente. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios que ele dá boa semente, né? Ou seja, toda semente é para ser plantada. Agora, quem não plantou nada, não pode colher nada. Impossível você querer colher onde você não plantou. Então é importante, você bem colocou, a gente exercer não só a fé, mas o princípio da semeadura, né? Você falou. E aí às vezes fala bem assim, fulano de tal, tem uma vida dessa maneira e está colhendo aí as bênçãos. Mas ele é alguém que semeia, é alguém que realmente faz o coração, não sem barganha, o Senhor vai retribuir. Céu é outra coisa. Uma coisa está falando de prosperidade. Às vezes a pessoa vai... Mas céu é outro princípio. É o princípio de você guardar a palavra, viver a palavra e ser obediente à mesma. Enfim. Mas às vezes o princípio da prosperidade tem crente que a maior herança é o céu, eu sei. Mas tratando de falar sobre prosperidade terrena, aí eu preciso realmente viver dentro desse princípio. Agora eu não semeio nada... Abre aspas, eu sou até avareza, e a avareza, vou tornar a dizer, impede de morar no céu, e eu não quero semear nada e quero colher tudo. Impossível. Semear, vou tornar a dizer. Colher onde não semeia, impossível.
Né, professor? É impossível uma verdade. coisa dessa. A gente fala Com muito certeza. sempre isso. E esse princípio das mulheres que fazem a diferença é trazer cura justamente para as mulheres. Também esse princípio também em todas as áreas, Sandra. Isso. Ter a sua identidade, né, realmente é forjada dentro do princípio bíblico. E isso, como eu falei, que é o maior desafio. Porque você está com disposição para que o Espírito Santo de Deus ele te direcione, ele te leve você para isso. Porque a partir do momento que você está com disposição para viver os propósitos de Deus, a missão para a qual foi estabelecida para você aqui nessa terra, você tem que estar com disposição para obedecer. E o processo de obediência, onde está a nossa bênção? Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa fonte de vida? Onde está a nossa prosperidade? No princípio da obediência. E obedecer é fácil, gente? Não é. Não é fácil, Isso aí né? tá lá, né? Deuteronômio 28, 28. né? Isso aí. Fala ali já, né? Da galeria, né? Tem que correr atrás, né? As promessas vão te alcançar. Não, Já- Eu não sempre falo bem precisa. assim, como me pergunta assim, todo mundo quem tem promessa. Todos temos promessas, onde é que está a minha e suas promessas? No mesmo lugar, onde é que é, pastor Simar? Conforme Deuteronômio 28, no lugar da minha e da sua obediência. Lá que está as promessas. Fique na obediência e cura todas as suas promessas. Em nome de Jesus. Porque é uma vida de, muitas das vezes, de renúncia, né? De renúncia. Às vezes é algo que você quer, mas o Espírito Santo diz para você, não é o momento. Fique agora sobre o meu comando, sobre a minha direção. E é interessante que nessa trajetória, o que eu falo sempre para as mulheres, e também foi desafiador para mim, entender em Deus a minha verdadeira identidade e começar a trabalhar agora o propósito dele em mim. E é um desafio ao longo da minha trajetória. E vai ser até o dia que Jesus voltar. Né? Por quê? Para cumprir esse propósito, não quer dizer que eu abri mão lá. Eu tenho que abrir mão todos os dias. Meu Deus. É uma renúncia todos os dias. É você dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, o meu desejo, o meu sonho é isso. Mas eu quero que acima dos meus sonhos, eu viva os sonhos do Senhor para minha vida. Eu tenho que estar com o meu coração alinhado com o céu. Para viver o propósito, eu tenho que estar com o coração alinhado com o céu, né? Então, isso faz toda a diferença na vida da gente. É impressionante quando a gente se posiciona para isso. Porque, por mais que muitas das vezes seja trabalhoso, dificultoso, mas é uma alegria, é uma coisa tão tremenda na vida da gente que a gente não consegue. Tem sua recompensa. Tem, né? a gente não consegue explicar. Porque na Mensurar, realidade é algo sobrenatural. Então, assim, a gente vivencia, né, isso diariamente. E aquilo que eu falei com você, inclusive, né, dentro desse projeto Mulheres que Fazem a Diferença, nós fomos criando alguns trabalhos para trabalhar isso na vida das mulheres. Que trabalhos foram esses? Retiro de mulheres, congresso de mulheres, né? Porque você conhece um pouco da denominação Assembleia de Deus, né? Isso até então, há uns 15, 20 anos atrás ainda era um tabu, né? Nossa. Essa coisa de um retiro de mulheres. E falo com você, até hoje, às vezes não é muito fácil, porque ainda Não. tem muitos rótulos, né? Tem muita coisa ainda que a gente, né, tem que vencer, né, diariamente. Por que a intenção dentro desse projeto é fazer isso? Nós temos encontros, né, uma vez por mês, com trabalhos de oração, Que legal, né, com palavras, né, Café com elas, né? café também, um café da comunhão, né, do princípio da unidade com essas mulheres, com as esposas de pastores, né, de obreiros da casa do Senhor, para desenvolver isso. E qual que é a intenção desse trabalho? Principalmente quando se trata de um congresso de mulheres, é uma temática um pouco diferente dessa coisa, né, do círculo de oração. Não que a gente não valorize, jamais. Eu participo do círculo de oração e eu creio que a oração, ela é a chave, né, Base da intercessória, vitória, né? Uma das bases intercessórias. É ali que o negócio acontece. Acontece, né? E é por trás dos bastidores, né? Ninguém vê. Falem o que quiserem falar, mas quando
o calo aperta, todo mundo lá recorrer às mulheres de oração, né? Fala a verdade. Desse modelo. É a mulher da oração, é isso a mulher aí. do coque. É a mulher do coque. Rapaz, mexe com as varoas do coque. Não, detalhe. Varão. Engraçado é que os meninos falam, mas os mais jovens, né, falam assim demais, rapaz, eu, fulano de tal, eu sempre tive medo que a irmã. Eles falam que tem medo, assim, eles têm medo. Quando a irmã pega o microfone, eles ficam, como se diz, meio Vamos arredios. esconder. É o que Deus vai falar. Ó. Mas, Eis que te diga. mas a intenção, só para fechar, a Não, intenção não, desses trabalhos, principalmente, Ilda, é tratar o emocional dessas mulheres. Que a intenção, né, pastor, principalmente é isso. Porque nós entendemos, né, que servimos um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o nosso corpo também, ele é corpo, alma e espírito, né? Uma tricotomia. Então, isso precisa ser cuidado. Não adianta muitas das vezes a gente só cuidar do espírito, né? E muitas das vezes deixar a alma de lado. E o do corpo aí ainda é um outro contexto que não vou nem entrar. Mas a intenção, né, desse trabalho, quando o Espírito Santo de Deus trouxe a mim, foi isso. Para trabalhar principalmente a alma, né? E aí é onde a gente traz, né, aí profissionais, né, servos do Senhor, né, psicólogos, psicanalistas, né? E aí dentro desse retiro a gente sente que fica um local, né, mais acolhedor para elas, que ali, Mais propício, né, mais propício. Fica mais à vontade. Elas vão ficar mais à vontade. Inclusive agora, dia 21, já vou aproveitar, pode falar aqui? Pode. Dia pode. 21, 22. Manda, olhando ali, ó, manda um recadinho. Manda um ali, ó. recado. Manda um recado. Aproveita. Não sei se vai passar talvez antes, né? Mas agora no dia 21, 22 e 23 de março, semana que vem, já, né, vai estar acontecendo o 12º Retiro de Mulheres. Que faz a diferença. Retiro esse que você já esteve ministrando. Olha aí. E foi uma meu benção. Deus. Foi, ó, um mover do céu. Entregou né? tudo, homem. Entregou tudo. Pastor Alessandro. Então, Também teve nos ontem, mas eu não faço a mulher hoje. Agora. então Agora, pastor, a só ideia desses trabalhos, né, e desse projeto é fazer isso, né? Perdão, eu acabei Não. interrompendo, que eu achei algo pertinente. Que eu fiquei, até falei com esse retiro, um negócio, não só o retiro, nesse trabalho, é um negócio tão tremendo, a título de mulher, mas no sentido também ambíguo, homens e mulheres. A igreja, né, eu falo a igreja como um todo, né? A igreja, existe muitas pessoas enfermas dentro da igreja. Não, Obreiras, famílias inteiras. E eu confesso que eu só fui perceber isso, de fato, deve ter uns 15 anos atrás. Fomos fazer um retiro da família. E aí, semana até conversando com esse pastor amigo meu que foi pegar no dia desse retiro. E aí era um dia apenas. E aí, a parte da manhã, nós íamos fazer uma parte espiritual e à tarde um lazer. E aí ele trouxe uma palavra, inclusive baseado lá em Provérbios 31. Você vai lembrar, pastora? Né? 4 sentimentos que atormentam o homem: abandono, abuso, traumas, né? E o quarto que eu esqueci. Vai em Provérbios 31. E aí foi um negócio tão tremendo naquele dia, tão tremendo. Coincidentemente falando, não, cristocidentemente falando, vimos 4 testemunhos de pessoas na hora que sentiram vontade de contar, justamente, compartilhar, que cada um viveu uma história dentro do contexto que estava falando. E ele falou bem assim: pastor, se prepare, porque essa semana vai ser muita gente no gabinete. E foi daquilo mesmo. É mesmo? E aí acendeu a luz amarela. Opa, a gente começou a se aplicar nisso. E aí, por isso, a pastora Sandra tomou essa iniciativa com as mulheres. A gente tem feito trabalho não só com os homens, mas também a igreja como um todo. E aí a gente começou a observar mais, se preparar também mais, preparar a nossa equipe também para receber as pessoas. E o tempo onde passado, eu tenho sempre dito isso. A igreja está enferma. Muitas pessoas enfermas, pregando, orando, sendo usada por Deus, envolvido em ministérios, liderando, mas enfermo na alma, tragando traumas, medos, carregando coisas do passado, inclusive, né? Sem conseguir perdoar e vivendo situações terríveis. E quando a gente trabalha com cura, esse é um dos princípios desse ministério, né, Sandra? Isso. Curas, até porque o nosso ministério em si, eu falo como pastor, né? Cada pastor tem uma chamada específica dentro do seu chamado, que já é glorioso.
E o meu, o que Deus me deu, e eu trago para a igreja, o Ministério da Restauração. Trabalho em restaurar pessoas e famílias inteiras, especificamente trabalhando no nosso chamado específico nessa área. Então a gente busca, eu comecei a perceber de quanto tantas pessoas enfermas dentro da igreja. E um propósito, né, justamente nós temos muitos testemunhos lá no Retiro das Mulheres, isso é glorioso, e depois que as pessoas são curadas e saradas, meu Deus do céu, é outro nível, né? Isso é algo um tremendo. trabalho incrível, tá, pastor? Eu estou de parabéns, vocês, na verdade, porque hoje, infelizmente, é uma realidade dentro, né, das igrejas, dentro da comunidade. É uma realidade hoje, né, social, né, dentro da sociedade. É né? verdade. E aquele que não se permite a ser curado, ele está pronto para ferir outras pessoas. Né, e adoecer outras pessoas. Ele, além de já estar adoecido, né, ele acaba adoecendo outras pessoas também. Né? Ele vai replicando, né? Vai replicando um comportamento, né? As suas dores do passado, né? E, enfim. Mas é um trabalho incrível. Parabéns, pastor. Parabéns. Pastor Silmar, fala para mim que nesse ano que nós estamos vivendo, né? 2025, pode falar um pouquinho para trás também, nesses últimos anos, né? Quais são os maiores desafios que o pastor tem visto hoje dentro da comunidade, né? O maior desafio não só de um casal, mas de um homem, a mulher, enfim. Vamos colocar o homem como, né? Um ser, né? Quais são os maiores desafios que eles estão tendo para ter uma vida cristã nos dias de hoje? São tempos difíceis, dias trabalhosos. Já citei aqui, mas é importante destacar. São dias de Noé. Deus falou sobre esses dias, né? Lembro que na época de Noé, estamos vendo aí a época do governo humano, né? Uhum. Não existia até então o decálogo, a lei. Uhum. E aí você imagina. Uhum. E aí nós temos vendo dias parecidos, né? Dias de Noé, onde as pessoas realmente... Hoje nós temos a perda do respeito, do valor à vida. Nós temos hoje as igrejas, muitas vivendo crises existenciais. E a igreja... O mundo só não está pior pela presença da igreja. Isso é um fato. Que ela prega a palavra, ela faz a intercessão, só que hoje a igreja também está em crise, né? São tempos de apostasia. Uhum. Existem dois tipos de apostasia. A externa, que é quando a pessoa abandona a fé, Sim, mas tem muita gente apostando a fé dentro da igreja, né? E isso é uma crise, isso tem, assim, abalado a estrutura da igreja. Hoje nós temos a igreja ela tem que ser sal da terra, tem que fazer diferença no mundo, Uhum. e ela está se deixando, muitas vezes, se perder, perdendo os princípios, as propostas, a corrupção do gênero humano. E vale a pena lembrar de que quando os gentios, né, Deus intervir, que até então os judeus, a salvação entre aspas era só para eles, aí naquele episódio com Pedro, né, de Cornélio, e aí depois do Concílio de Jerusalém, que foi permitir que a igreja... Então, eles receberam o Espírito Santo como nós. Tá bom, então eles deram dois conselhos para os gentios, que somos nós hoje, em outras palavras. Qual foi o conselho? Ó, se abstém da prostituição, que vocês tenham... se mantém por isso sexual. O segundo fuge da corrupção deste mundo. Então, e hoje a gente vê a corrupção em todas as camadas da sociedade, infelizmente também, em algum momento, em algumas igrejas, em muitos líderes, e a gente deixa de fazer essa diferença. E de contrapartida, a gente tem hoje um mundo que jaz no maligno, que sempre foi, porque o Deus se seca é o diabo, mas agora está afunilando, porque estamos ante a iminente volta de Cristo. Aí, de contrapartida, você tem, muitas vezes, em função dos sinais da volta, você tem aumento da dificuldade da família, onde os princípios valores estão se perdendo, da família tradicional, do conservadorismo. Então, a gente tem gente que é, por exemplo, a geração 90, 2000, já percebeu uma diferença. Então, a dificuldade hoje está
Na criação dos filhos, como eu disse, a dificuldade está hoje onde as coisas que eu falo sempre que eu nunca imaginava ver um político, nunca imaginava. Mesmo a gente prevendo algumas coisas, entre aspas, para prever, nunca imaginava ver um político, por exemplo, uma pessoa de família, apoiando, por exemplo, projeto a favor da pedofilia. Nunca imaginava que eu encontrava, nunca imaginava que as pessoas fossem banalizar, por exemplo, a droga, né? Tornar aquilo natural, tornar aquilo normal, que hoje nós temos muito a questão da iniquidade, que é diferente do que é o pecado, que é a controversão contra Deus. Iniquidade é você tornar o pecado natural, é a institucionalização do pecado. Então nós temos o aumento da iniquidade, Jesus falou, nos últimos tempos, amor de muito se esfriar, a iniquidade multiplicar. Então nós temos isso tudo acontecendo no meio da sociedade, e aí muitas das vezes hoje nós temos as leis se enfraquecendo, nós temos o aumento também da impunidade. E tudo isso daí é um desafio, né? Tem pessoas que a gente não tem mais, entre aspas, o direito de ir e vir. Nós temos sofrido pressões em todas as camadas da sociedade, na área política, também na área familiar. No colégio não está sendo diferente. Então, as nossas crianças estão violando as nossas crianças. Então, assim, hoje a gente tem muitos desafios que têm afligido a sociedade e a solução para tudo e todos está em Jesus. A gente só nele nós temos a esperança. E nós tivemos que, claro, mas alguns crentes falam bem assim, não, isso é volta de Jesus, é o sinal, tem que acontecer e acabou. Não, não é assim. É volta de Jesus, sim. É o sinal, sim. Vai acontecer, sim. Mas a Bíblia manda a gente não se conformar com este mundo. Sim. Mas ter uma mente renovada. Então, assim, a Bíblia vai dizer em profeta Jeremias, orai pela paz na cidade. Tendo paz na cidade, vou ter paz. Então, nós temos que ver essa diferença. Na intercessão, no ensino, usar estratégia enquanto estivermos aqui. Exatamente. Não vos conformeis. É diferente de não vos moldeis. Se molde. Se molde com o que está acontecendo, né? Tá tudo bem. Você disse tudo, né? Então, ou seja, a gente tem não se conformar não é se moldar. Um dia desses eu vi alguns... São muitos casos alarmantes, né? Mas de uma pessoa que... Um líder, por exemplo, espiritual, um pastor que não queria contrariar o mal que estava sendo promovido pela sociedade onde ele estava inserido. Não, porque tá no direito. Não, a gente não pode se moldar. Não sendo, agora, a condição agora é essa. Então, vou aceitar a condição. Não, a gente precisa realmente andar na contramão do sistema. Não foi assim. A Bíblia diz que toda a terra era má. Eu vou destruir tudo. Eu me arrependi de ter feito homem, para arrepender aqui, entre aspas. Eu não vou entrar no mérito por causa do tempo, mas, me arrependi de ter feito homem. Mas na contramão do sistema do mundo tinha um homem lá de 60 anos de idade. É o que Deus fala para ele: Noé, eu achei graça aos teus olhos. O que quer dizer isso? Você me faz sorrir do seu modo de viver. Quando Deus fala achei graça aos teus olhos, quer dizer o seguinte: você me faz sorrir do seu modo de viver. De você vou começar tudo de novo. Então, assim, os dias são de Noé, mas ainda hoje nós precisamos entrar na contramão deste mundo. Né? Não viver, não se moldar, como você bem colocou, mas ser realmente a diferença. Glória a Deus, olha as mulheres fazem diferença. É ser a diferença, e aí é na sociedade, é no colégio, é no trabalho, a gente realmente promover, ser agente de mudança, né? E outra coisa, o mundo já maligno, o mundo está desesperado. No ano da pandemia, a quantidade de pessoas que foi na porta da igreja querendo se matar não foi no gibi. Foi. É verdade. Foi muito. Ainda bem que eles ficaram abertas, boa parte delas, né? Ou seja, a gente poder dar esse suporte às pessoas, né? Então, assim, fundamental a igreja, e cada vez mais, nós falamos anteriormente acerca desse mundo corriqueiro, né? Desse mundo de correria, de tudo muito rápido, e aí é fundamental esse guia emocional através da palavra de Deus e também de nós também, como agente de cura, né? Em nome de Jesus. E pastora Sandra, né? O que é ser esposa de um pastor? Quais são os desafios? Desce o rolo aí. Olha, deixa eu dar um recado aqui, ó. Você, varoa, valente, valorosa. Estou olhando ali na câmera agora para dar um recado para essas varoas. Você que pensa em casar com um varão sacerdote, obreiro, seja evangelista, pastor, né, que tem um chamado do episcopado, né? Agora você preste atenção que vai falar a mulher do pastor e ela vai contar aqui alguns segredos
bombástico o que é ser mulher de um pastor. Meu Deus, assusta as candidatas não, Sandra. Assusta. Na verdade, ela já teve um sonho, né, que ela contou no início, que não era um sonho, era um pesadelo, né? Você vai casar com um pastor. Acordou até chorando. Eu falo assim, brincadeira, claro, né? Eu falo que Deus me enganou, porque na época, quando eu comecei a namorar com ele, nunca imaginava, né? Ah, é verdade. Nunca imaginava essa situação. E eu não desejava, tá? Dessa isso, criada mas aí, também sempre não. fui envolvido na obra, não tinha desejo. Deus quer, então quer o que Deus queria pra não. Pra Completamente mim, pra nós. envolvido, mas nem diácono, nem cooperador. Ele era, ajudava, estava ali de frente, mas até então. E aí, quando nós casamos, foi tudo muito rápido, né? Foi consagrada presbítero, e daqui a pouco a gente estava na congregação, e daqui a pouco, tudo isso. Então, assim, realmente, eu acho que assim, a primeira coisa para mulherada aí que quer, né, casar com um homem de Deus, com certeza você está sendo uma mulher muito ousada. Tá pensando que é status? Vai. Mas não é mesmo. E é interessante que a maioria das pessoas hoje às vezes vê isso, né? Vê. Como status, né? E às vezes a pessoa chega, né? Vê a gente assim, mas eu falo, não sabe de nada. Não sabe de nada inocente. Do que acontece por Sabe trás de dos nada bastidores. inocente, né? Por trás dos bastidores e um pouco dessa trajetória nossa, né? Mas o primeiro conselho que eu já dou, se você quer realmente fazer parte, e isso é maravilhoso, você precisa gostar de oração. E tá com oração. E tá com disposição para obedecer mesmo, né? E vivenciar juntamente com seu esposo esse chamado. Porque, assim, para as mulheres que eu sempre tenho uma oportunidade de falar, né? De compartilhar isso. A partir do momento que Deus chama o seu esposo para vivenciar algo ministerial, ele está te chamando também. Porque é uma só carne. Não existe essa coisa, né? Às vezes tem gente... Eu ouço muito, porque assim, a gente conversa muito com mulheres, aconselha mulheres, às vezes a gente vê esse discurso, chamou meu marido, é ele que é o presbítero, é ele que é o pastor. Não. É uma só carne. E a dificuldade... Quando a gente fala da questão de suportar a pressão, voltando aí no tema de novo, né? É de fato você viver esse princípio da unidade. E o princípio da unidade é em todo o contexto da sua vida. Né? Então, às vezes, quando a gente demora a entender isso, a gente sofre bastante. Eu falando, né, dessa forma, porque realmente... E a gente só percebe... Não é um mar de rosa. Não Nunca é. foi, na verdade. Nunca foi, mas a vida da gente, tanto do contexto da secular, ou que seja ministerial, ou em qualquer área da sua vida, né, que você esteja para galgar, né, um outro patamar, um novo ciclo, não é fácil. Tudo tem um processo, né? E você tem que estar com disposição para vivenciar aquilo. No primeiro momento, é aquilo que eu disse. Eu não tinha essa pretensão, né? Jamais imaginei vivenciar isso, né? E isso foi acontecendo. E quando eu vi que, de fato, isso aconteceu, eu me assustei e me recuei. Só que eu percebi que esse recuar meu, esses 4 anos da minha vida, foi, entre aspas, a pior fase quase que espiritual que eu vivenciei. Se eu tivesse aceitado, de fato, desde o momento que Deus chamou meu esposo, eu acredito que muita coisa hoje na minha vida seria diferente. E claro que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Lidar, às vezes, com a negligência, né? Lidar, às vezes, com aquilo que, no momento, às vezes, a gente age, né? É contrário no momento à vontade de Deus. Hoje eu não me culpo, não tem nada disso, né? Sou uma pessoa livre, muito bem resolvida com relação a isso. Entendi o meu chamado e hoje eu falo de coração aberto e Deus é minha testemunha porque o Espírito Santo dele habita dentro de mim. Hoje eu sinto privilegiada por o Senhor ter escolhido, né, a minha vida, uma pessoa que não que eu estou aqui para me diminuir, mas assim, né, com tantas imperfeições,
né? Para mim, naquele momento ali da minha adolescência, da minha juventude, né, sem muitas expectativas, né, entre aspas, para o futuro. E assim, aparentemente sem nenhuma preparação, como eu disse para você, como tudo aconteceu com a gente, né? Então, assim, eu me sinto agraciada. Eu me sinto hoje agraciada de Deus ver em mim algo que eu nem via, Legal. que eu não conseguia enxergar isso dentro de mim, né? E é desafiador? Sim. É. Cada dia é um desafio novo que a gente enfrenta, né? E é fácil? Não é. Mas a vida da gente para conquistas, para viver novo ciclo, tudo que você quer galgar de bom nessa vida, nada vai ser fácil, né? Então, escolha, tem até uma frase, né? Escolha o seu difícil, né? Porque tudo tem que ter uma disciplina, tem que abrir mão de alguma coisa, não é? Quem está aí estudando, por exemplo, uma faculdade, está galgando um cargo maior na empresa, o que vai acontecer? São noites de sono que você vai perder. Os jovens estão lá, né? Como se diz, na balada, estão rindo, estão conversando, estão vendo série, né? Porque hoje a moda é série. E você que está galgando algo melhor, o que você está fazendo? Estudando, né? Trabalhando, abrindo mão, né, de muitas das vezes de comprar alguma coisa. Ah, vamos para a pizzaria. Não, eu tenho um objetivo, né? Até final do ano eu vou fazer esse investimento. Então, tudo na vida da gente é uma questão de você, muitas das vezes, renunciar a algo que você quer, como se diz, obter aquilo, né? E eu entendi que hoje o meu propósito, e isso é tão forte, implícito em mim, que, né, você não falou um pouco, mas falando da minha carreira profissional. Hoje, né, todo pai que vê uma filha formada, na época mesmo eu sendo casada, os meus pais me ajudaram, né, na minha faculdade, porque na época foi estudar eu e ele juntos, né, recém-casados. Uhum. Então, ou seja, a gente trabalhava, né, empregado, aquele salário pequititinho, né, para duas faculdades a gente não tinha possibilidade. E meu pai até então, né, tinha essa condição. O meu pai, né, os meus pais investiram em mim. Então, mesmo casado, eles pagaram a minha faculdade nesse período. Hoje, por exemplo, né, eu entendi tanto isso, o propósito de Deus para minha vida, que eu não abri mão da minha carreira secular. Mas hoje, por exemplo, eu não me vejo mais trabalhando de segunda a sexta-feira hoje. Eu entendi, abri mão e sou muito feliz por essa escolha que eu fiz. Posso só abrir um parênteses aqui? Pode. Que vai ajudar você a completar a sua resposta. Foi até bom você tocar nessa parte aí, pastora, tocar, porque muitas pessoas acham, pastor, que quando uma mulher, né, vai se casar com um obreiro, com uma pessoa que tem um chamado específico, que ela não vai mais viver, que Deus não tem nenhum propósito para a vida dela. Vai anular a vida dela completamente. Só vou viver muito em boa função, essa questão, hein? Muito bom. Né? E parabéns, eu vejo que você teve seus desafios como qualquer pessoa tem, como qualquer casal, né? E, de fato, né, a pastora aqui, como a gente falou no início, é formada, né, pós-graduada, né, nessa área da nutrição, né? E como é que foi, para completar essa resposta, como é que foi esse desafio, né, de gerenciar, né, Ministério secular, né? Ministério secular? Você, em algum momento, sentiu a pressão do preconceito né, internamente? Né? Muito boa essa pergunta. Não só sentia, como sinto. Sente, né? Como sou pressionada. Como é que pode, né, pastor? As pessoas acham que... Como sou pressionada até hoje, né? Mas aí eu volto novamente. Quando você entende o seu propósito, a sua missão, né? Você escolhe estar no centro da vontade de Deus. E o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Então hoje, eu não abri completamente, até porque tudo que Deus me proporcionou nessa terra em conquistar, eu uso isso
essa ferramenta no reino. Eu uso isso, né? E eu entendo que independente de qualquer tipo de profissão, eu converso muito isso com as mulheres, pode ser em qualquer área. Você pode ter certeza que isso que Deus deu para você não é meramente só para você. Você pode ter certeza que ela vai ter uma validade grande no reino. Muito. Independente da profissão, né? Só que hoje é aquilo. Eu já teve fase da minha vida que eu já mergulhei de cabeça, né, em trabalhar e trabalhar para poder conquistar algo, né, financeiramente e assim foi uma fase, né, que foi importante até para que essa questão de realização às vezes pessoal da gente como mulher. Como você falou, a questão de estudar, dessa coisa do empoderamento, isso é muito importante e isso não é pecado. Você sonhar, você conquistar, né, algo nessa terra. O grande problema é onde está o seu coração. Qual é a sua prioridade? Qual a sua prioridade? Qual é a sua Sem prioridade? Isso com aí. clareza o propósito de Deus na sua vida. Isso aí. Porque a gente sabe, olha, eu sou, né, sou uma nutricionista, né, mas sou apenas, né, eu tô só disfarçado, né, na verdade eu sou, eu sou uma discípula, né. Isso aí. E você sabe o que é interessante, Ilda? É como é que Deus ele faz as coisas. Às vezes tem pessoas que entram no meu consultório e que o Espírito Santo que traz aquela pessoa ali para mim. Daqui a pouco a gente está orando, a gente está se abraçando, a gente está Tá chorando. chorando junto. Que mistério, né? Sabe? Só para resumir e finalizar, quando eu falo você usar todas essas ferramentas, esses dons que Deus coloca na mão da gente em prol do reino. Deus me deu a oportunidade, através da minha profissão, de entrar em muitos lares, de fazer esse atendimento em Que domicílio, legal, né? legal. E eu sempre orava. Quando eu tô no consultório, eu sempre oro. Eu falo assim, Senhor, eu tô aqui, mas independente de eu ser a nutricionista aqui sentada nessa cadeira, eu quero ser um instrumento de Deus para a vida das pessoas que vão sentar aqui comigo. Eu quero ser esse instrumento. E eu não perco tempo, não. Eu fico ligadinha. E aí, essa coisa de entrar na casa de muitas pessoas, eu entrava também da mesma forma. Eu sempre fazia essa oração, Senhor, eu entendo que cada casa que o Senhor permitiu entrar tem um propósito. E eu quero entrar e ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Fazer diferença, né? Como José, né? É. Eu sempre gostei muito da história de José. E o Senhor me deu oportunidade, né? Eu não vou compartilhar aqui o nome, mas uma pessoa da alta sociedade, né? E aí eu entrei na casa dessa pessoa para poder cuidar dessa pessoa. Que legal. E aí, sabe o que aconteceu dentro desse contexto? Antes de eu. O primeiro momento de atendimento que eu atendi essa pessoa, uma pessoa muito educada, muito fina, né? Uma pessoa cheia de segurança, como se diz. Enfim, e eu entrei para cuidar dessa pessoa, para prestar o meu serviço de nutricionista. Aí, quando eu cheguei, e depois eu retornei para poder fazer, tipo, um treinamento com a secretária dela, para organizar o cardápio, né, que eu tinha proposto para ela e tudo mais. Antes de eu ter acesso a essa pessoa, o Senhor me deu um sonho. Um sonho. Que mistério. Um sonho que eu chegava dentro de uma casa e dentro dessa casa o diabo se manifestava na vida de alguém. Eu falava assim, gente. Jesus. E aí eu Doideira. comecei a me preparar para isso e eu fui. Na época eu até compartilhei isso com você, Márcia, me ajuda, né, nessa cobertura e tal, porque quando eu entrei eu percebi, né, algumas coisas assim, diferente, né, como se diz, né? um peso espiritual, né, enfim. E essa pessoa na época ela era espírita, né? Gente. E aí, quando eu cheguei conversando com essa secretária, o que Deus fez? Essa pessoa, o telefone dela tocou, ela teve que sair. Ela falou assim, Sandra, eu vou precisar sair, você fica aqui à vontade. Eu já comecei a ficar ligada. E aí, conversando com aquela secretária, conversando, e eu ouvia, tipo, como se fosse assim, uns rugidos, algumas coisas. E eu fiquei quieta, só.
E aí, naquele momento, eu ouvi um grito. E essa secretária, ela saiu do lugar onde ela estava e foi até um quarto. Né? Não tem esses quartos, né, que fica geralmente das pessoas, né, que trabalham assim próximo. E ela foi. E eu fiquei na cozinha paralisada por um tempo que eu não saí. E ela voltou. Aí quando ela voltou assim, com aquela cara de assustada. E eu falei assim pra ela, tá tudo bem? E ela falou assim, tá tudo bem. Eu falei, você tem certeza que tá tudo bem? Ela falou assim, não, não tá nada bem. Meu Deus. Aí ela me falou assim, já tem muitos anos que eu tenho um problema muito grande com a minha filha. A filha dela era uma mocinha, com seus 17 anos. E a minha filha, doutor, infelizmente, ela fica presa no quarto. E ela não consegue ver claridade. Ela tem umas crises, né? Na época, para a medicina, eram umas crises como se fosse epilepsia. E ela Baixo coberta, fica né? extremamente agressiva. Eu trabalho aqui e a minha patroa me ajuda bastante, porque ela entende isso. Na época, ela dava todo o suporte, pagava plano de saúde, todo o tratamento necessário, ela dava suporte para essa menina. Mas ela fica o dia inteiro ali nesse quarto escuro, ninguém pode entrar, ninguém pode falar nada. Situação difícil, né? Fazia suas necessidades fisiológicas, né? Como se diz, na fralda dessa idade. Eu falei assim, meu Deus. Aí, na hora, eu lembrei. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí, fiquei ligadinha, falei pra ela, né? E aí, conversei com ela, eu falei assim, eu posso pegar seu telefone? Ela falou assim, pode. Peguei o telefone e falei pra ela. E aí, a gente foi desenvolvendo uma amizade. E aí eu tive que voltar na casa dessa pessoa novamente para depois ir. E aí esse dia novamente aconteceu a situação. Ela saiu de casa. Olha como é que Deus faz as coisas. Como é que Deus encaminha as coisas quando você está na direção dele. Mistério. Eu terminei de fazer todo o trabalho com ela. Ela teve que sair novamente porque ela era uma mulher muito ocupada. E eu fiquei novamente sozinha com essa pessoa. Aí esse dia eu falei assim para ela: você me deixa eu ir lá no quarto ver sua filha? E ela disse, pode ir. E eu, né, naquele processo todo de oração, já estava pagando um preço ali em prol daquela menina. E ela falou assim, só que ela pode, talvez, ser meio agressiva com você e não querer te atender. Eu falei assim, não, mas tá bom, pode ficar tranquilo. E aí, eu fui clamando, abri a porta. E aí, quando eu abri a porta, eu falei o nome dela. E eu falei assim, eu posso entrar um pouquinho para falar com você? Ela foi, sentou na cama e falou assim, pode. Aí, naquele momento, né, eu louvo a Deus porque, assim, né, o diabo, aquela opressão não se manifestou. Eu sentei naquela cama com ela, conversei com ela. A mãe ficou, assim, estarrecida, né, com aquela situação, porque não era muito acostumada. E eu, o que eu fiz? Convidei ela para vir na igreja. E o desfecho disso tudo? Ela veio para a igreja, né, como visitante, aceitou Jesus, foi batizada, discipulada, foi batizada, Jesus libertou, fez uma obra linda e maravilhosa na vida dessa jovem e na vida dessa mãe também. A mãe também, faz duas juntas. As duas juntas. Batizamos juntos nas águas. Batizaram juntas. Então, que eu quero, né, concluir com isso. Né? Depois ela passou a vida normal, viajava sozinha, voltou a ter uma vida normal. Voltou a ter uma vida normal. A ponto, nesse processo todo acontecendo, e os médicos não entendendo, né? Na época ela foi para São Paulo, né? Fizeram a cirurgia na cabeça, de abertura mesmo, para poder colocar um aparelho, para poder tentar pegar, porque não via, como se diz, não conseguia descobrir o fato dela ter aquelas crises. Não conseguia descobrir. Em São Paulo, na época, né? Que ela fazia o tratamento lá. Chegou a esse ponto, fazer tudo isso. Mas Deus, ele chegou. E quando ele chega, né, a obra que ele faz por completo. Então, assim, para você ver que a oportunidade para mim falar de Jesus para aquela vida e o Senhor trabalhar na vida daquela moça foi através de quê? Da ferramenta que ele me deu, da minha profissão. Eu entrei dentro daquela casa como nutricionista.
Que foda. Né? Senão não Mas, teria, né? como se diz, sair dali como uma missionária, né? Para levar as boas Deus. novas do evangelho, esse evangelho transformador e que muda a vida das pessoas, né? Então, eu vejo dessa forma. Só que aí, quando eu fui entendendo de fato o meu chamado, juntamente com meu esposo, eu fui abrindo mão disso. E para mim foi tudo bem. No início, isso era muito difícil. Por isso que eu falo, você entender o seu propósito, o seu chamado. Era muito difícil eu abrir mão. Porque era algo, né, que eu tinha conquistado. Né? E eu queria agora, como se diz, voar. Eu lembro que Voar. eu ficava até um pouco chateado, pra ser sincero, por mais que eu não cooperar, mas eu sabia que ela podia dar um pouco mais, que ela podia... E aí, no início, como bem relatou, pela dificuldade, mas eu sentia assim, que depois eu joguei isso pra fora, né, em casa com ela. É como se fosse Deus, a profissão depois, nós, até a família eu achava que vinha depois da profissão. E aí, quando Deus, quando ela se lançou, rapaz, além de ter assim, foi um divisor de águas, eu falo com ela que a gente juntos nós somos mais fortes. E aí eu senti também de como o nosso ministério, a própria igreja, todo mundo, nós alavancamos muito nessa, em todos os aspectos, Verdade. né? Porque as bênçãos materiais acompanham, espiritual se tratando do princípio cristão na vida do crente, mas além disso tudo a gente percebeu de que assim, quando ela enganjou, e assim, foi algo tremendo, né? Tem sido, né? Pelo amor de Legal. Deus. Pois esses são os desafios, né, da família. Parece que chegou alguma coisa aí, gente. Olha só, que é isso? Aí Olha sim. só aí, ó. Pastor Simar nem gosta disso. Um dos patrocinadores aqui oficiais aqui, ó, Papatucci, né? Olha só. Top, hein? E Papatucci, vou falar para vocês aqui, era uma padaria, né? É uma padaria ainda, só que é tudo, na verdade. Hoje lá tem lanchonete, self-service. Que bênção. E agora pizzaria. Rapaz, vamos abrir aqui esse negócio aqui, ó. Gratidão, né, ao nosso patrocinador aí. Quentinho, Peraí. hein? Continua gravando. Vamos abrir isso aqui, né, para ver. Gratidão aí a Papatucci, Presbítero Valtinho. Muito obrigado aí, fazer aqui né, propaganda aqui, ó. Top, hein? Presbítero Valtinho aqui, ó, melhor pizza da região. Aqui, pastor. Bonita, olha hein? isso aqui. Papatucci, bonito. um abraço, que é fortalecido. Fortaleceu nós aí, hein? Que maravilha, gente. Hoje Ó, não tem dieta. vamos posta aí, marca aí, ó, o ID Podcast, né? Posta do ID Podcast, marcando aí a Papatucci. Olha só, meu Deus, como é que a gente continua aqui o podcast com isso aqui, gente? Rapaz, Difícil. Né? esse cheiro delicioso, ó. Meu Deus do céu, gente. Ó, a gente já está encerrando já. A gente vamos aí. fechar aqui rapidinho, Vamos depois a fechar. gente come pra gente, né, terminar aqui. Aí. Terminar em grande estilo. É isso, eu vou até deixar aqui, não precisa nem tirar, né? Ou tira. Coloca ali, daqui a pouco a gente traz de volta. É isso aí. Pois é, pastor. Vamos lá. Pois é, pastor. Realmente, né, Deus ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos, né? Verdade. É assim mesmo? Vocês que Com são certeza. teólogos aí, me ajudam. Meu Deus. É isso mesmo. Então, assim, a gente já está chegando no finzinho desse podcast. Foi muito bom. Eu acho que deu quase 2 horas de gravação Meu aí. Deus Tem do muito céu. conteúdo. É muita história. É sempre bom. Eu não falei assim que não precisa nem de roteiro, né? Quando, né, Deus prepara tudo, ele... E assim, eu confesso que eu tô saindo daqui impactado, tá? Glória a Deus. Com essa série de testemunhos aí, de experiência com Deus, de posicionamento, né? Da história aí da pastora, né? Essa jornada aí de fé, sabe? E esse novo projeto de mulheres que faz a diferença, né? Dessa liderança maravilhosa aí do pastor Alcimar aí, com nessa jornada aí, hoje aí, liderando aí 35 igrejas aí pelo estado, no interior. É tremendo, não é para qualquer um não, né? A gente trabalha com visão missionária, né? Uhum. As igrejas são aqui na nossa cidade, temos 12 aqui, que a gente coopera, pastoreia com os demais pastores, né?
das regionais. Temos no interior, você bem colocou, alguns do estado da Bahia, Minas Gerais, Paraguai, Paraná. É mesmo? Nossa, entendeu? cara, que legal. E aí nós vamos agora, mês que vem, também inaugurar em Belo Horizonte, né? Capital mineira. Deus É mesmo? viu de uma forma aí. E a gente está nesse desafio bem aí. A bem verdade é que essa área é grande e poucos ceifeiros, mas Deus tem levantado um grupo de homens e mulheres conosco, com foco em pessoas, em almas, e a gente vai junto, onde Deus tem mostrado, Deus tem dado alguns direcionamentos, né, de crescimento, de avanço em busca das almas. Já ante a iminente volta de Cristo, a gente vai militando na terra para triunfar no céu, e aí passa pelo crescimento. A palavra todo mundo conhece, né? Todo mundo é modo de falar, né? Nós conhecemos a palavra igreja, vem do grego eclésia, que é chamados para fora. Então a gente tem que sair das quatro paredes, avançar nas missões urbanas, transculturais, né? Trabalhar e se preparar novos ceifeiros, né? A gente tem um centro teológico que a gente todo ano forma lá de várias igrejas, claro, que é visão de reino, de dominação, de reino. Pelo menos aí 20, 30, já formam até 40 funcionários por ano, né? Já são mais de 1.100 alunos já formados no curso de teologia e missiologia, que é justamente preparar para ser usado onde participa e pelo mundo, né? Porque o campo é o mundo e somos um povo só, de visão de reino, de crescimento, de ganhar almas. Isso passa também eu falo sempre que não é o mundo está dentro da igreja, é a igreja dentro do mundo, fazendo diferença, levando esse evangelho que liberta, que transforma, que conduz ao céu, que nos dá esperança e com certeza que muda, como testemunho agora há pouco, da situação daquela mãe, daquela filha, muda situações inteiras, né? Vidas inteiras, e vai com certeza um evangelho que transforma, como eu já disse, mas que também salva e liberta, e precisamos levar este evangelho. Eu falo sempre que nós temos a solução. Para quem está em depressão, do casamento acabado, da família dilacerada, nós temos solução. Não é nada novo, mas é algo poderoso. O evangelho curador, libertador, transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora, vou fazer a pergunta para a senhora. Fazer uma pergunta, um desafio, na verdade, agora. Opa! Né? A gente sempre tem um momento aqui no final. Agora. Já te passei um desafio, esse é o segundo. Vamos lá. Se você deixasse um recado para essa audiência, principalmente para as mulheres, depois eu vou pedir para o pastor deixar um recado aí também para as mulheres, para a família, olhando para aquela câmera ali. Glória. Bom, hoje, né, a palavra que eu deixo para as mulheres, né, que vão ter oportunidade, né, de estar assistindo esse podcast, e eu tenho certeza que vai ser um instrumento, né, de bênção para as vossas vidas, né, é que não pare, prossiga, né, e com alvo sempre em Cristo, sempre focado em Cristo, porque o céu e do céu sempre tem resposta para a minha vida e para a sua vida, mesmo mediante a dias difíceis, a dias trabalhosos, como nós temos vivenciado. Mas você pode ter certeza que no Senhor, você, a sua casa, a sua família, ela está protegida debaixo do esconderijo secreto. Então, você não tem que se preocupar, e sim se posicionar. Meu Deus, né? forte. Não é criar em si uma ansiedade exagerada, mas é posicionar. Aonde? Na oração, né? Na vigilância, no jejum, na leitura da palavra, porque aqui está o manual que diariamente nos traz o alimento necessário, as estratégias necessárias para nós vencermos todas as dificuldades que surgirão no nosso caminho e no decorrer dessa trajetória, né? Até a eternidade, tá? Então, que vocês sejam ricamente abençoados, né? Por tudo isso aqui que foi compartilhado por esse momento, né? E que o Senhor, né, possa cada dia mais vos fortalecer, e que vocês também possam ser mulheres que façam a diferença na sua escola, na sua família, na sua rua, na sua vizinhança, aonde Deus te plantou, faça a diferença. Em nome de Jesus. Gente, aqui no podcast a gente aplaude também, né? Vamos aplaudir hoje, produção aí.
Maravilha. Excelência. Pastor Silmar, deixa suas considerações aí, olhando para, mandando um recado ali para... Primeiramente, o que é em nosso nome, né? Veio da minha digníssima esposa aqui. Esposinha ainda. Unidade, né? Louvar a Deus pela sua vida e toda a sua equipe, agradecer a oportunidade a Deus de estar aqui com vocês, o podcast IG, esse podcast que é um sucesso de Deus, com certeza. E depois dizer, né, que, como já disse, tem um versículo da palavra do Senhor, que eu gosto demais, como toda ela, que é Neemias 2:20, até vim com ela comentando sobre esse versículo, né? É o Deus dos céus que nos fará prosperar. São tempos difíceis, são tempos trabalhosos. Prosperar o quê? Nossos sonhos e projetos. Prosperar o quê? A nossa casa, a nossa família. Prosperar o quê? O trabalho das nossas mãos. A gente sabe que são tempos difíceis e tempos de crise. Mas não podemos esquecer que crise é terreno fértil para o milagre. E todo milagre se manifesta na crise. Então entenda, quando a sua fonte se esgotar, a de Deus continua jorrando. Então é tempo de nós conseguirmos, confiando nele, encher o coração de fé, nós buscarmos a sua vontade, buscarmos a sua direção, estar vivenciando a vontade do Senhor, né? Mesmo sem força, ore, né? Mesmo sem vontade, busque, porque o Senhor é a fonte de todas as coisas. Ele tem proteção à minha tua vida, solução ao teu problema. Eu quero dizer mais, porque tem muitas pessoas, eu vivenciei coisas emocionais terríveis, né, na minha vida. E tem uma frase que eu sempre gosto de falar para essas pessoas que estão vencendo por dificuldades, até de ordem emocional. Seja o que você estiver passando, seja o que você estiver enfrentando, vai passar. Vai passar. Creia nisso. Depois te negue sua confiança, que é poderoso para te dar vitória. E isso pode ser terrível. Eu me lembro que uma vez eu estava, para encerrar, eu estava muito aflito, meus emocionais, eu estava dentro do carro. E eu parei o carro e estava tocando uma canção até do Thales Roberto, onde ele fala bem assim, que às vezes a gente foca tanto no problema, na dificuldade, o problema é tão grande, esquece do tamanho do nosso Deus. Eu falei, parei, comecei a chorar, falei, é verdade, isso é terrível, mas diante de Deus não é nada. E eu, depois que eu me recobrei dos meus pensamentos e enchi meu coração de fé dessa maneira, aquilo passou, né? Então, assim, em nome de Jesus, creio no Deus poderoso, que é para te dar vitória. Neemias enfrentou grandes dificuldades e a resposta de Deus para ele. E quando o pessoal pensou em largar as ferramentas, parar de trabalhar, chegou notícias ruins, foram atemorizados pelos temores desta vida, ele disse essa frase: é o Deus dos céus que nos vai fazer prosperar. Creia nisso, amado. Deus abençoe a todos aí, a Iuda, sua vida, sua equipe, sua casa e também a todos aqui do podcast ID, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Vamos aplaudir também, né? Maravilha. Gente, olhando ali para a câmera do meio. Gente, muito bom. Mais um podcast aqui do ID Podcast. Seu podcast inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Muito bom, muito obrigado, Pastor Silmar, Pastora Sandra, família Prates, né? Família abençoada. Gratidão por receber o convite e ter aceitado, né, esse desafio de estar aqui, né, falando para essa linda audiência. Que Deus abençoe. Eu queria mais uma vez aí agradecer Brandão, né, Comércio Exterior. Deus abençoe, Tel. Quero agradecer também Papatucci, né? Vocês já viram aqui, né, a presença da pizza, né, da pizzaria, enfim, restaurante, padaria. Gente, é muita benção, né? Agradecer o Valtinho, que Deus te abençoe. E também, né, tem um novo parceiro aí, na verdade uma parceira, né, que é a doutora Janaína Pimenta, né, a doutora que cuida da minha esposa, uma patrocinadora também, uma nova parceira. Deus te abençoe, doutora Janaína, né, uma das maiores, eu considero, na verdade, a maior, né, doutora, né, de harmonização facial, que trabalha com estética avançada, né, método exclusivo que ela tem, né, lift facial. As mulheres gostam disso. Elas gostam de lift facial sem cirurgia, imagina, né, com muita naturalidade. Ela, né, faz um ajuste, né,
que as mulheres amam. Ó, fica a dica, hein? Fica a Aniversário dica, mês hein? que vem. Pega a visão. Pega a visão, Olha, né? aniversário mês que vem. Pega a Aniversário mês que visão. vem. E eu vou deixar aí o arroba dela aí, da Clínica Interage, da doutora Janaína. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa nova parceria aí. Tamo junto. Inclusive, minha esposa hoje não está aqui porque ela foi... fez um procedimento com a doutora Janaína. Foi sucesso total e... Né? Em breve vocês vão ver aqui um novo rostinho da Alessandra, uma nova transformação. Deus te abençoe, doutora Janaína. Deus abençoe, Theo. Deus abençoe, Valtinho. Tamo junto. Obrigado, audiência. Que Deus abençoe. Tamo junto e até a próxima. Abraço. Com Deus.